Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse é o podcast realizado pelo Amigos do Mercado, que é oferecido pela Pitch e que é gravado aqui nos estúdios da Content Club. Eu sou o Marcos Braga, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, quero me apresentar a você. Agradeço muito, aliás, a sua audiência, seja pelo vídeo, seja pelo áudio, pelo YouTube, pelo Spotify ou por onde for. Saiba que esse lugar onde você veio parar aqui é um podcast que a gente conta as histórias dos amigos, dos profissionais da propaganda que a gente mais admira. E eu nunca faço isso sozinho, eu sempre estou aqui ao lado do meu querido irmão Luciano Ottaviani. Tudo bem, Lu? Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Feliz de estar de volta ao Amigos do Mercado. Por conta de trabalho de muitas viagens, acabei ficando fora de alguns episódios. E, cara, eu dou sorte, né? Um episódio memorável hoje. Episódio foi histórico episódio hoje, do meu né? retorno na gravação do Papo de Amigo. Eu tô aqui fingindo naturalidade. Não tô nem tremendo, pô. Mas tô muito feliz aqui. Obrigado por mais uma oportunidade da gente estar junto. Enfim, aqui a gente conta as histórias que você nunca vai ver o LinkedIn te contar. Então esse é o grande barato desse Papo de Amigos aqui. Pois é, a gente vai além das páginas do meio mensagem, né? Com certeza absoluta. Então você aí, coloca da onde vocês estão falando também, comentem aí sobre o episódio, se você por acaso, desses dois monstros da publicidade aqui, se você já passou por alguma fase da carreira junto com eles em alguma das empresas, vocês coloquem aí algumas histórias, relembrem aí. E Marcão, tô empolgadaço para ouvir o que eles têm a dizer hoje aqui. Cara, eu também. Mas é o seguinte, antes de entrar na história dos nossos convidados, eu quero dizer que é o seguinte, após esse episódio, algumas dicas de outros que vocês podem ver. E esse é o episódio 77, hein? 77, Lu. Falamos pra caramba. Você fala, hein, Lu? Porra, velho. Ó, episódios pra... Vamos às dicas, episódios vamos pra às você dicas. assistir. Cara, Cláudio Ferreira e André Almeida. Cara, Cláudio Ferreira, Top. poderosíssimo. Cara, muito legal, hein, cara. Gabi Comazeto e Natália Garcia. Nossa, foi divertido também, hein? Episódio divertidíssimo. Muito bom, muito bom. E outro, cara, esse inclusive eu tava reassistindo esse final de semana, Lu. Qual que é? Ezequiel Coelho e Lígia Xavier. Ah, maravilhoso. Nossa, Tava lá demais. selecionando os cortes, E cara. eles têm uma sinergia dos dois, né? Foi Não, maravilhoso. Episódio Vale muito a legal. pena. Depois desse, vá lá Grandes dicas. e deixe os seus comentários. Porque assim, quando vocês deixam comentários, a gente lembra de vocês aqui. Então Ó, vamos lá. Tem algumas comentário das dos pessoas passados? comentaram nos últimos dias. Ó, Jack Blank comentou. Grande Jack. Grande abraço, Jack. Joga um beach tênis que eu vou te falar. Esse cara é foda, né? Foi lá pra no beach você tênis. falar que joga bem. Não, porque jogou mesmo, muito. né? Ele joga muito, inclusive. Ó, Guilherme Lima, André Almeida, eu falei dele aqui, ó, ele também tá lá comentando Bom, nos Andrezão, episódios. show de bola, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Lu, É isso aí. serviços dados. Bora lá. Olha o momento que a gente vai ter agora, meu. Hoje tinha que ter salva de palma, rufo dos tambores e ola. Pois é, então, Lu, sem mais delongas, com muitos aplausos, quero receber aqui Luiz Lara. Palmas para Luiz Lara. Que honra. Que honra. Bem-vindo, Luiz. Muito Tudo bem bem-vindo. com vocês? Prazer, Marquinho. Prazer, Luciano. Muito obrigado, Márcio. Um privilégio estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Como diria Vinícius, a gente se reconhece os nossos amigos. E você, Marquinho, foi muito feliz em criar o Amigos do Mercado, porque talvez, como na publicidade ninguém faz nada sozinho, é o valor compartilhado na essência, né? O Márcio e eu que tanto trabalhamos juntos para o Banco Real e Santander falando em interdependência. Se tem um mercado que tem interdependência, é o mercado publicitário. Ninguém faz nada sozinho. Dentro das agências, o profissional de atendimento, planejamento, mídia, criação, todo mundo junto, e a agência, veículo, parceiro digital, anunciante, estão sempre juntos, porque ninguém realiza uma ideia, ninguém realiza uma campanha, ninguém realiza uma conversa, uma conexão sozinho. Pois Muito é, bom, Paulo. muito bom. Que honra. E é isso mesmo, né? Porque eu vou usar o podcast de exemplo. Fazendo, cara, o que o podcast precisa para que ele aconteça? Preciso do carinho dos convidados, né? Em abrirem. Pô, a gente sabe o quão disputados são as agendas, né? De abrirem suas agendas para conversarem com a gente. Mas não basta vocês virem aqui. Os nossos amigos precisam assistir. Né? As empresas precisam patrocinar a gente, né? O estúdio precisa abrir o espaço, né? Então é uma interdependência É uma força conjunta, que né? só funciona quando todos estão envolvidos de fato. Basta não ter um desse que a coisa não acontece. Com certeza. Se a gente não tem o convidado, se a gente não tem a audiência, se a gente não tem o apoio, né? E o Amigos, seja o podcast, seja o prêmio, seja o que for, todas as nossas iniciativas têm essa característica. É muita gente envolvida.
né? Lara, eu lembro, talvez, Lara, acho que a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar contigo direto foi numa recepção. A gente estava saindo de um evento do GAN, tá? E aí, saindo do evento do GAN, eu lembro que a gente tinha recentemente soltado a lista dos finalistas do Prêmio Amigos do Mercado. E aí, imagina, a lista 180 nomes, né? Aí eu lembrei, falei assim, cara, tem uma turma da Liu Lara que tá, né, como finalista, tal, o Luiz Lara tá aqui, eu tenho que falar com ele, cara, não tem. Aí eu cheguei, Luiz Lara, tudo bem, tal, não sei o quê, pô, queria me apresentar, eu sou o Marcos, do Amigos do Mercado, não sei se você conhece, tem uma premiação, eu falei, eu sei, inclusive tem 4 finalistas da Liu Lara, tal, tal e tal, inclusive o estagiário, inclusive eu assisti e falei assim, olha só, que legal. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar, né? E em uma iniciativa, cara, que só funciona por quê? Falei assim, cara, não é que o Amigos do Mercado dá moral para as pessoas que estão ali. Quem dá moral são as empresas que reconhecem o prêmio como hoje algo que de fato valoriza Que o faz a profissional de diferença, né? todos os níveis hierárquicos. Exatamente. Faltava isso pro mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo soma, todo mundo é importante. O Márcio, eu tive o privilégio de trabalhar 18 anos com ele. Você começou como supervisor de atendimento? Supervisor. Então, e foi o CEO da agência, CEO e sócio da agência. Quer dizer, hoje, a grande alegria que eu tenho é como um aposentado em atividade, né? Porque Olha eu isso. sou chairman do grupo e quem comanda vê ali... pensa. Mas é verdade, quem comanda ali o Lara TBWA é a Márcia Esteves, quem comanda a ID TBWA é a Camila Costa, são sócias e presidentes, né, e CEOs. Eu estou lá, como diria Gilberto Gil, para roubar a energia dos jovens, porque o papel daqueles que nos antecederam abrir o caminho para nós é a gente deixar um legado e abrir caminho para esses jovens talentosos que estão aí e que vão navegar num mundo multiplataforma, uma grande avenida digital, onde tudo é importante, tudo comunica e que vai ficar cada vez mais complexo como está, criar as conexões e a conversa das marcas e dos consumidores. Eu aprendo muito com eles todo dia. E a gente vê a renovação, a inovação. E isso é muito importante. Então, eu não olho para trás. Claro que os valores que nos trouxeram até aqui são muito importantes, mas desde que a gente abriu a Liu Lara em 92, o Liu e eu, o Jacques Leukovics, a gente tinha a intenção de criar um ambiente de trabalho onde as pessoas saíssem maiores e melhores do que entrassem. E as marcas também saírem maiores e melhores do que entrassem. E a gente teve o privilégio, Marquinhos e Luciano, de ver pessoas e líderes como o Márcio Oliveira passarem por lá. Eu cito ele para citar milhares de talentos que hoje brilham em outras agências e brilham no mundo. Porque o talento brasileiro em publicidade não é só terceiro lugar, como o mais premiado em Cannes. Ele brilha no mundo inteiro. A gente tem parceiros de negócio como o Marco Versolato, falou para citar nomes, o Dedé Laurentino, eu tenho medo sempre de citar porque a gente esquece. Muita gente estão brilhando no mundo. Um na Indonésia, o outro na Inglaterra. O Manir Fadel passou pelo mundo, foi para a França, foi para a Espanha, foi para a Inglaterra, está de volta ao Brasil liderando a Grey. Ou seja, tem uma nova geração aí que eu tenho certeza que, se Deus me der saúde e vida longa, eu vou assistir de camarote esses talentos brilharem no mundo novo da comunicação. Sim. Mas que venha a inteligência artificial, que venha cada vez mais a tecnologia agilizando e massificando os processos, mas que o ser humano continue fazendo a diferença. Porque essa indústria é a indústria de ponta da economia criativa, é a indústria que movimenta as outras indústrias, é a indústria baseada e alicerçada na criatividade. E aí tem que remunerar o talento. Tem que remunerar o ser humano, porque eles sabem fazer e vão saber usar essa tecnologia, e o Márcio está aqui, está fazendo a diferença e prototipando e inovando na RGA, porque realmente o talento é o alicerce dessa indústria. Então tem que remunerar o talento, tem que preservar o talento e tem que criar um ambiente para esse talento florescer, porque é na criatividade que nós vamos nos diferenciar. Sempre. Muito. E preciso retomar um protocolo importante aqui do podcast, viu? Já citou, já tô pronto para recebê-lo aqui. Porque é o seguinte, imagina Luiz Lara. O seguinte, mesmo recebendo o Luiz Lara, né? A gente fala assim, que nem o Luiz Lara tem moleza com a gente. Não, tem que Porque é o convidar seguinte, alguém.
todo mundo que esteve aí, Luiz, só pôde convidar uma pessoa. A gente convidou 77. É verdade. Né? Você pôde escolher uma. E essa pessoa, por mais que já foi citado, vamos recebê-lo com Uma salva de aplausos. palmas. Palmas para Márcio Oliveira. Grande, Márcio. Que honra tê-lo aqui, cara. Márcio, imagina Luiz Lara pode chamar o mercado. Qual seria a dificuldade de convite de Luiz Lara? Nenhuma. Aí ele te escolheu, meu amigo. Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu sou fã e amigo dos amigos. E faço das palavras do Lara as minhas. Assim, esse mercado ele não existe sem a gente se juntar, né? Sem a interdependência que ele tem. E ser convidado. Eu fico feliz porque eu vou assistir mais uma aula. Que em 18 anos eu assisti milhares, né? Então é uma honra, né? Uma honra impressionante poder estar aqui convidado pelo Lara para poder contar e dividir algumas histórias que a gente viveu nesses 18 anos juntos. E até depois, porque a gente mantém contato e a gente vira e mexe e se esbarra no mercado nessas aventuras como essa aqui, que só enchem de alegria e orgulho quem trabalha nessa profissão. Né? E o convite foi de leve ou foi uma intimação? Fui convidado para um Olha, podcast, você tem que... Citando nomes, né? O Lara tem uma pessoa chamada Jussara. Putz, Jussara, A sensacional. dona Jussara... Que manda em mim. A dona Jussara, ela não pede. Ela manda. Não, a Ju me escreveu no WhatsApp, foi a resposta mais rápida de WhatsApp que eu já dei. Ela falou assim, o Lara quer você num podcast, eu nem esperei. Falei, tô dentro. Tá bom. Maravilhoso. Que E moral. aí, aqui estamos. Eu vou te falar, né, no momento do convite, né, como é que funciona? Eu costumo fazer essa pergunta, mas dessa vez eu não vou perguntar, eu já vou sair respondendo, porque funciona assim. A gente explica como funciona o podcast e fala só, você vai ter que escolher um amigo tal, pensa aí e tal. Lá não pensou, tá? Na hora, eu falei assim, ó, é o Márcio. Essa que é a característica do podcast, tem que ser o Márcio. Caramba! Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô empolgado aqui pra... Tinha que ser o Márcio mesmo, né? Sem a menor sombra de dúvida. E eu fiquei muito feliz que ele aceitou. Eu falei pra Ju, vê se ele pode ir, se ele quer ir, pra não constrangê-lo com convite, né? Mas quando a coisa flui naturalmente, aí é fácil, né? Fica fácil, né? A coisa fica fácil, brota, né? Muito bom. Não, pô, falando na Jussara, a gente começou aqui falando sobre o prêmio, né, Amigos do Mercado. A Jussara foi finalista do prêmio Amigos do Mercado, né? E lembro, cara, com muito carinho de uma ocasião que tem um evento no calendário do Amigos, tal, que é uma balada. De fato é uma balada, né? Onde a gente reúne os finalistas do prêmio e tal. Aí tô naquela balada, de repente eu vejo uma pessoa ali no cantinho, meio tímida e tal. Deixa eu lá preciso conhecer todo mundo, saber quem que é e tal. Então, eu sou a Jussara, eu sou secretário do Luiz Lara, tal, não sei o quê. Falei assim, caramba, imagina assim, eu e a Jussara na balada. Muito A Jussara é baiana, animadíssima. Ela é animadíssima. Passa carnaval na Bahia. Como é todo demais. baiano, ela sabe o que é bom. E foi Maravilhoso. muito legal. Inclusive, um beijo aí a Jussara. Obrigado aí por ter montado essa agenda com a gente aqui, né? E Lu, seguinte, estamos em um podcast publicitário. Com certeza. Tem que fazer o quê? O que a gente faz aqui para começar aquecido já? Tem que ser de ferro, né, Peito Marquinhos? de ferro, vamos fazer. Olha o tamanho da minha responsabilidade fazendo uma Vamos ver se o na Luiz frente pediria dele. a compensação, se ele aprovaria o merchan, vai. Lu, eu vou fazer assim, eu vou começar falando da casa. Vamos Bora falar lá. aqui, vamos falar da Content Club. Por favor, coloquem aí a marca da Content Club na tela pra gente dar um recadinho. A gente tá aqui no estúdio da Content Club, só que a Content não é somente um estúdio, tá? Ela começou como uma agência de marketing de influência que evoluiu para algo muito mais impactante. Hoje eles têm, entre todas as suas soluções, 4 frentes de negócios muito bem desenvolvidas, a começar sobre essa que eu falei, né, a Content Influencer. Ela trabalha com toda a conexão das marcas no universo do marketing de influência, dos influenciadores. Você quer conectar aí as suas marcas com os influenciadores, fale com o pessoal da Content Club, tá? E dentro desse setor também vale dar um destaque muito grande para Content Esportes. Se você deseja que a paixão que as pessoas têm pelo esporte trabalhe a favor das suas marcas, também conversem com eles, né? Inclusive tem produtos aqui de futebol que passam por essa mesma mesa aqui e tal, e a turma conhece muito disso, então
falem com o pessoal da Content Esportes. Content Studio é onde estamos, né, Lu? Com certeza. São produtores de conteúdo, tá? Que não só conteúdo aqui, não só nesse formato. Esse estúdio onde a gente tá tem diversos formatos possíveis. Então, você quer produzir um conteúdo com essa qualidade que você tá vendo aí, né? Fala com o pessoal aí da Content. E para fechar, Content Social Hub. Se você quer que a sua mensagem chegue com eficiência, né, para o público correto, né, para você distribuir melhor aí o seu conteúdo, fala com o pessoal da Content Social Hub. Muito bom, Marquinhos. Beleza, Lu? Muito bom. E ficou bonita essa marca nova Ficou, deles, a né? marca nova ficou muito bonita, meu. Muito Sensacional. E bacana. todo mundo que vem aqui no estúdio fica impressionado, viu? Com a qualidade do atendimento, com a beleza do estúdio, com os equipamentos. Que é realmente, tudo de primeira, cara. Realmente é diferenciado. Muito bom, muito bom. Ó, Lu, feito, hein? Primeiro merchan. E tem o segundo, Tem o Marquinhos? segundo, do patrocinador Então do vamos podcast. lá. Coloca, por Então, favor, oferecimento de... coloca a marca da Pitt. Pitt. Pitt, nosso grande amigo Fábio Brancatelli. O cara mais elegante O do cara mais mercado elegante, publicitário. o cara mais gentil do mercado publicitário. Um grande amigo e um grande líder da Pitt. Pitt que é uma empresa, ela distribui campanhas, né? Você que vê aí campanhas acontecendo simultaneamente em diversos meios, em diversos veículos, Formatos. em diversos formatos. O trânsito desses materiais precisa ser feito por uma empresa especialista. E a Pitt é multinacional, referência nesse segmento, né? Distribui materiais de propaganda. Recentemente teve eleições, Você material imagina a político teve. quantidade de materiais distribuídos numa campanha eleitoral, mano. Sim, cara, e com adaptação de peças. A galera é muito fera, viu, meu? Muito bom, muito bom. Muito Faz fera, a diferença. Então, eles entregam, eles fazem adaptação de materiais também. Inclusive, tem uma auditoria também para ver se o formato enviado está correto de acordo com o veículo que você vai mandar. Pra você Então, não perder, porque é o seguinte, cara, às vezes você tem lá um ativo muito importante contratado de um parceiro. Cara, o material não pode falhar, meu. com certeza. O Chegou na cara hora, fez lá uma baita chegou na hora avaliação certa, legal, no formato errado. perdeu. Né? Refação dá mais trabalho, hein? Então é o seguinte, ó. Galera da Pitt, muito obrigado, hein? Beijo enorme. Ó, recados dados, viu, Lu? Muito bom. Marquinhos, eu nunca esqueço. Quando você fala do Fábio Brancatelli, você fala assim, quando eu acordo do meio pra baixo, eu ligo pro Fábio Brancatelli que ele me coloca 15. Beijão, Fabião. O Branco é sensacional, cara. O Branco é gente boa demais. Então, recados Chegou a dados. hora, hein? Estamos bem de merchan? Tá tudo certo aí? Maravilhoso. Muito Marcelo, bem. pediria a Branca, compensação? encontrei o Branca hoje. Caramba, olha. Tava saindo do Pinheiros. Ele tava com aquele óculos moderno dele. Aquele óculos moderno, de bicicleta, então meio... Aquela elegância, né? Chegou, Ele é demais. Já Ele te é fez um demais. elogio. Já diferente. faz um elogio. Ele é diferenciado, né? Já chama de mestre longe. É demais, demais. Bom, Marquinhos, muito bom, Marcão. Muito bom, muito bom. Agora chegou a hora, Agora cara. chegou a hora. Agora chegou a hora da gente se aprofundar aqui nas conversas, meus amigos. E as conversas, elas precedem a existência dos nossos convidados. Né? A gente vai buscar lá a origem, né? E, Luiz Lara, você que gosta muito de contar histórias, você conta histórias de uma maneira muito legal. Eu queria ouvir essa que é a melhor das histórias. Né? Que história que te contaram, Luiz, do momento, da ocasião, do contexto, né? Que o senhor Eduardo conhece a dona Maria Helena? Eles se conheceram quando o meu pai tinha 24 anos e a minha mãe 20, porque o irmão do meu pai namorava a melhor amiga da minha mãe. E aí, isso era 1952, meu pai nasceu em 1926, paulistano, minha mãe nasceu em 1931, paulista também, paulistana, e eles se conheceram em 1952, 51, namoraram 2 anos porque a melhor amiga da minha mãe namorava o irmão do meu pai. E aí a minha mãe, na época, eram de famílias muito tradicionais, muito conservadoras. Para a melhor amiga da minha mãe sair com o irmão do meu pai, tinha que ter uma vela. Uma amiga como vela, não saíam sozinhos. Ia ao cinema, ia numa festa e tal. E aí a minha mãe ia como vela. Aí, para ela não ir sozinha, o meu tio, o irmão do meu pai, levou meu pai. Empatava o time. Empatava o time 2-2. E aí eles começaram a sair, no fim, meu pai namorou minha mãe, namoraram 2 anos e casaram em 53. E como era naquela época, 9 meses depois nasceu o primeiro filho, né, em fevereiro de 54, que é o meu irmão mais velho, Eduardo, que já está com 70, né, porque está em 54, 24. Daí nasceu o meu outro irmão, Fernando, em 56.
1956, 1958 o Marcos, e 1962 eu, o caçula, eu tô com 62. E meus pais, meu pai era fazendeiro, ele estudou engenharia agrônomo nos Estados Unidos durante 6 anos, voltou para o Brasil e foi trabalhar nas fazendas da família. Ele adorava, era um fazendeiro puro de alma, romântico, adorava gado, adorava café, adorava plantação de milho, feijão, qualquer coisa. Diversas culturas. Ele era um estudioso, muito ligado à cooperativa agrícola e tudo, e ele realmente gostava de fazenda. E minha mãe... E onde ficava a fazenda? Ele tinha no interior, em diferentes lugares, mas a que mais ele se dedicou é a que eu herdei, fica em Itu, pouco Itu, Itupeva e Indaiatuba, ali naquela região. E aí ele se dedicou, mas infelizmente meu pai morreu muito cedo, morreu em 1993, aos 66 anos de idade. E a minha mãe casou com meu pai e cuidou muito bem dos 4 filhos, mas ela era uma pessoa que não gostava tanto de vida social, ela gostava mesmo de estudar. Como era na época essas pessoas educadas em francês, estudou no Sion, ela até foi colega da Eunice, agora está em filme, aí Ainda Estou Aqui. Quem não viu, como diria o Silvio Santos, sim, realmente recomendo. É um filmaço, e a Eunice foi colega dela no Sion. Então elas estudavam em francês, com as freiras e tudo, então ela falava muito bem francês, mas depois de mais velha ela foi estudar inglês, na cultura inglesa, e ela era meio, mas como o Dedé Laurentino, queria falar inglês? Não. Queria falar inglês com British accent. E ela acabou virando native speaker, ou seja, foi considerada como uma brasileira que falava inglês com o acento britânico correto. E ela resolveu dar aula, porque aí eu já tinha crescido e com 40 e poucos anos ela quis preencher a vida dela e foi uma excelente professora de inglês. Parou no ano que meu pai morreu, porque ela foi cuidar dele e ela adorava dar aula. Ela adorava dar aula, era muito espontânea, porque ela não gostava de vida social. E depois que ela parou de dar aula, ela ficou estudando. Ela ficou estudando francês, estudando literatura inglesa, literatura francesa, aprendendo computação, yoga. Ela era uma pessoa mais resguardada, ela não gostava muito de vida social. Então ela ficou viúva e faleceu em 2013, aos 83 anos. E eu vim de uma família bem tradicional, então eu falava bem desde criança, escrevia bem, era meio nerd, bom aluno, e embora muito tímido, eu sempre falei muito em público. Então, um cara de uma família tradicional que falava bem, escrevia bem, tinha que ser advogado. Não tinha outra. Não que tivesse advogado na família, não tinha. Porque era tudo família de fazendeiro. E aí eu acabei enveredando pelo curso de Direito. Eu entrei na USP, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E entrei na turma de 80 e me formei na turma de 1984. Estudar na São Francisco de 80 a 84 é de uma riqueza histórica enorme, porque eu peguei o período da redemocratização do Brasil. E todo aluno entra na USP, na São Francisco, certo de que vai ser presidente da República. Eles não têm dúvida, né, que eles serão protagonistas. Eu tive o privilégio, por exemplo, de estudar um ano antes com o Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, já ministro da Fazenda, da Economia, né, e que tinha já essa vocação política na época, lá presidiu o 11 de agosto. E eu vivia aquela efervescência democrática. Era uma faculdade que levava todos os líderes políticos lá para discursar, porque a primeira vez que eu fui votar na minha vida foi com 20 anos, em 1982, para eleições para governador, deputado estadual, federal, senador. Então era uma faculdade muito politizada. E eu adorei ter feito a USP, embora nem a OAB eu tenho, porque para o bem da justiça eu nunca exerci. Mas deu para mim uma base muito grande o curso. O curso é muito bom. E tenho vários colegas que não estudaram, que fizeram São Francisco, mas não foram advogados. O Marcelo Parada, jornalista, que hoje está na Live Mode, foi vice-presidente da Band, vice-presidente da SBT e foi diretor de jornalismo da Rádio Eldorado, né? O próprio Otávio Frias Filho, que Deus o tenha, que era um líder, ele era 4 anos mais velho que eu, ele criou o partido político que eu
atuava lá na Faculdade de Ação Comum e depois veio a fazer a Revolução Editorial que ele fez na Folha, deixou um legado espetacular, né? Então, a São Francisco foi uma faculdade muito importante na minha vida. Até a sexta-feira passada, aí, 8 de novembro, teve a festa de 40 anos da turma. Você vê como eu estou ficando velho, né? 40 anos. Esses eventos são maravilhosos. Cara. São deprimentes, né? Ah, Você é chega legal. e fala, É muito como legal, tá todo mundo velho, né? Não, Como é se muito você não bom, tivesse mas velho, é muito né? bom. Mas você fica Lembro anos das sem histórias ver. da época. E uma turma muito, muito boa. Mas eu conheci a propaganda desde cedo porque eu era louco por mídia, desde criança. Eu comecei a ler jornal muito cedo, com 6 anos eu lia o Estadão, que a minha família era meio primo de alguns associados do Estadão, e aí meu pai lia muito, eu cresci lendo jornal, eu era louco por rádio. Eu sempre fui São Paulino fanático, adoro futebol, então aprendi a ouvir futebol na Jovem Pan com meu pai, então eu acompanhava o futebol. Aí eu via as mesas redondas, na época não tinha rede social, mas tinha lista telefônica, né? As famosas páginas amarelas. Então, eu ligava para a casa dos comentaristas. Eu me lembro direitinho que com 10 anos, o São Paulo Futebol Clube estava numa fase ruim e o Palmeiras invicto. Ia ter um jogo, São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, que eu fui, e o Geraldo Bretas, essa é história antiga, que era um grande comentarista, que seria hoje um influenciador, polêmico, falou que cortaria o cabelo e deixaria o cabelo careca se o Mirandinha do São Paulo fizesse um gol no jogo contra o Palmeiras. Não só fez, como o São Paulo ganhou de 2-1. Fez 2 gols o Mirandinha. E aí eu liguei para a casa do Bretas. Tem uma dívida comigo. E fiquei 40 minutos com ele no telefone. E aí, eu não sei como ele me aguentava, eu ligava todo dia para a casa dele. E aí ele começou a falar de mim no ar. E aí eu fazia a mesma coisa um pouco depois, que demorou para entrar no terceiro tempo com o Milton Neves na Jovem Pan. Eu era um participante, porque na época a comunicação era passiva, né? A tecnologia não permitia que você produzisse e recebesse conteúdo ao mesmo tempo. Então eu recebia passivamente, mas eu me incomodava. E eu mandava cartas para o Estadão. Aí eu descobri, com 15 anos, a andar de ônibus sozinho, contra a vontade do meu pai, que ultra protegia a gente, e eu ia parar no Estadão. Eu ia na redação do Estadão, ainda na Major Quedinho. Ainda no Major Quedinho. A gente trabalhou lá. Antes do Limão. Lá. Depois amanhã eu vou lá no Estadão, no Limão, às 11h30 da manhã. E aí eu ia no Estadão, eu ia na Folha, na Barão de Limeira, já era na Barão de Limeira. E na época não tinha essa coisa da segurança, a gente entrava na redação. Caramba. Aí eu conversava com o jornalista. Eu me lembro de eu conversando com o Tavares de Miranda, com o Boris Casoy, com o Miguel Jorge, que era o diretor de redação do Estadão. E aí eu fui estudar no Colégio Rio Branco. Eu fiz o primário e o ginásio no Ofélia Fonseca. Meus 3 irmãos foram para São Luís, onde meu pai tinha estudado e meu avô tinha estudado. E aí os meus 3 irmãos mais velhos foram convidados a se retirar elegantemente do São Luís. E aí o padre Faria, que era muito amigo do meu pai, falou: o nome está meio marcado, é melhor não colocar o caçula aqui. Resultado, fui parar no Rio Branco, que meus irmãos tinham se transferido do São Luís para o Rio Branco. E no Rio Branco eu fiz amigos de uma vida, né? E um deles é o Raul Dória. Outros é o Paulinho Kaufmann, o James Rubio, amigos, Julian Guita, amigos que são meus melhores amigos até hoje. E aí o Raul Dória, vendo que eu era louco por mídia, sabia tudo de programação. Eu com 17 anos, a gente ocupou o centro do Colégio Rio Branco, fazia show de talentos, Miss Rio Branco, mas a gente convidava como jurados os artistas. Aí eu ia na Rua das Palmeiras, onde funcionava a TV Globo e onde era gravado o programa TV Mulher, e eu convidava o Ney Gonçalves Dias, a Marília Gabriela, o Clodovil, para irem como jurados no Rio Branco. Eu ia no teatro onde o Antônio Fagundes estava se apresentando, o ex-Rio Branquino, e convidava ele para ser jurado. Paulo Altran. E eles acho que eu enchia tanto eles, que eles iam. A gente levava esse tipo de júri numa competição escolar. Numa competição escolar. Muito bom. E vendia patrocínio. Arrecadava recursos. Era um grupo, esse grupo de amigos até hoje. O João Dória, irmão mais velho do Raul, era diretor de comunicação da TV Tupi. A gente tinha 15 anos, ele tinha 19, 20. Ele levava ao Rubens Defalco,
Uma vez ele ligou para a gente e falou, eu vou arrumar uma jurada muito bonita para vocês. Maria Tereza Proença. E a gente metido falou, não. Essa a gente não conhece, não é atriz famosa. Era simplesmente a Maitê Proença. Olha isso. Aquele talento, aquela beleza. E ela foi junto com o Mário Prata, que era o autor da novela. O Mário Prata, pai da Maria Prata, mulher do Bial. Quer dizer, a gente levava esse tipo de júri. E aí, eu conheci a Ala Sherman, que fazia um quadro no TV Mulher, e convidei ela para fazer a coreografia do nosso show. E aí ela levava, e a gente levava Tavares de Miranda, Gibaum, os melhores colunistas, que eram os grandes caras das redes sociais da época, né? E a gente ocupava páginas e páginas de jornais com aquilo, a ponto do Amaury Júnior, que estava chegando em São Paulo, de São José do Rio Preto, convidar a gente para ter uma coluna no Diário Popular, chamado Poder Jovem. Ele dava o domingo para nós, quase a página inteira. E a gente punha só notícias de gente jovem. A gente editava a coluna. Fazia muita bobagem, né? A gente queria umas meninas que não davam bola para nós. Então, vou dar uma moral. A gente inventou os Irmãos Cântara. Os Irmãos Cântara eram o Caio e o Casimiro, que vieram de Belo Horizonte e davam festas memoráveis para as quais ninguém era convidado. E a gente punha. Só que a gente queria na coluna. O Amaury descobriu que era tudo mentira. Quase matou a gente. Mas, indo ao Diário Popular, quem existia no Diário Popular que produzia um jornal que era uma referência no mercado publicitário na época, e ainda chamado Asteriscos, Armando Ferrentini. Caramba! E o Armando Ferrentini era amigo do Raul Dória, porque ele era amigo do pai do Raul Dória, não o irmão João Dória, que depois foi prefeito e governador de São Paulo, mas o velho João Dória, publicitário baiano brilhante, que trabalhou na Standard Associados nos anos 50 e abriu a Dória Publicidade nos anos 60. Depois virou deputado federal, foi cassado, exilado, e o Armando Ferrentini, ao ver a gente lá na redação, porque a gente saía da redação do Poder Jovem e ia ver a redação do Asteriscos, e viu o Armando fazendo o Asteriscos. E na época o jornalismo era à noite. Fechava de madrugada. A gente ficava sexta-feira de madrugada vendo fechar o Asteriscos. E começamos a ajudar o Armando a fechar o Asteriscos. Morreu o Otto Scherbe, que era o presidente da SPM. Eu lembro do Armando falou, Lara, faz aí essa matéria para mim. E aí eu fiquei ligando para o Alex Pericinoto, para um monte de publicitário, pedindo depoimentos sobre o Otto Scherbe. Resumo da ópera, o Armando, claro, não foi tão louco quanto o Amaury Júnior. Não deu um espaço, mas contratou o Raul e eu para fazer os eventos da editora Referência. E a gente organizava, na época, o Prêmio Colunistas, fazia os eventos para ele. Dois fedelhos de 17 anos de idade. Maravilhoso. Aliás, é o seguinte, a gente costuma usar aquela câmera ali para convidar pessoas que precisam passar por aqui e ainda não estiveram. Armando Ferrentini é um deles. Será que o Armando tem que vir aqui, Luiz? Armando, um abraço para você e um recado. Você é a história viva da propaganda brasileira. Está em grande forma e preside o conselho da SPM. Então está na hora de você vir aqui no Amigos do Mercado contar não só essa minha história, como todas as histórias que o Armando, nas páginas do então Asteriscos e hoje Caderno Propaganda e Imagem, foi contada a história da propaganda brasileira. Sim. Então o Armando tem que vir aqui e ele prometeu fazer um livro sobre a história da propaganda. Ninguém melhor do que ele. E aí eu comecei a conhecer... Impossível recusar, tá vendo? Eu comecei a conhecer a indústria da publicidade, que eu não conhecia. Eu era louco por veículo de mídia. E o Raul me mostrou o que era a indústria da publicidade. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já queria trabalhar em propaganda. Mas eu fui fazer estágio no escritório de advocacia e me mandaram para o fórum. Eu adorei trabalhar em Direito, mas quando eu vi aquela burocracia dos processos e aquela demora, eu vi que eu não ia ser advogado. Ali não. Eu vi que, com todo respeito à profissão, porque os advogados são incríveis, maravilhosos. Mas eu vi que eu não ia, que eu ia trabalhar em propaganda. Então, chegou no segundo ano e meio da faculdade, eu mudei para a noite, fui para o período noturno e comecei a trabalhar em publicidade e nunca mais parei. Mas essa história, daqui a pouquinho eu quero me aprofundar um pouco nela. Só duas curiosidades aqui do Dr. Luiz Lara. Uma, a Liu Lara é uma agência de um advogado e um arquiteto. O Liu é arquiteto e o Lara é advogado. Então, isso eu não sou uma das maiores marcas. Bacharel em Direito. Uma das maiores marcas, né, dessa indústria é essa. E a outra é essa paixão
por notícia, por veículos e jornal, eu atendia, quando entrei na Lular, atendia o Banco Real, né? Que tinha acabado de ser comprado pelo ABN. E tinha o Ricardo Almacu, que atendia a Nokia, e tinha outras pessoas ali, e você chegava de manhã na sua mesa e tinham vários recortes de jornal com um recadinho. Ele circulava a matéria e falava assim, isso aqui é muito importante para quem atende o Banco Real. Aí você tinha que ler a matéria, todas recortadas. Ele chegava antes. Era um clipping. Fazia um clipping. Fazia um clipping para Porra, cada um qualidade na de mesa. clipe, Cada um na mesa tinha o seu Imagina. recorte específico da Sensacional. conta que você atendia. Sensacional, maravilhoso. Pô. Não, você vê. Não, isso- já é não, destemido desde novo, né, e, cara? e você vê o quão importante é a gente perguntar sobre a origem das coisas. Tudo faz sentido, Sim. né, cara? Com Sim. a história da mãe do Luiz. Porque, cara, esse prazer pelo conteúdo, pelo conhecimento, por se Estudar. aprofundar, por estudar. Cara, nada é por acaso, meu Não, amigo. com certeza. Mas, Lu, eu Marcião, também Marcião. Não, eu quero saber, quero que o Márcio agora conte pra gente a história, o contexto, enfim, de onde a gente está falando, né? Da ocasião que a dona Ivete conhece o senhor Arnaldo. Vamos lá. Eu não tenho nem de perto as precisões de Não, as de dados. precisões. Não, nem Eu não tenho. consigo, eu não consigo. Eu tava vendo a hora que o Lara ia falar o mês. Não. Se Eles se pergunta, ele conheceram fala. no dia tal de 52, eu não sei. Eu sei que a minha mãe, ela sempre morou no Belenzinho, na Zona Leste, e o meu pai, ele morava em Barretos, né? O meu avô trabalhava em Barretos, e meu avô decidiu sair de lá e vir para São Paulo. Quando ele veio para São Paulo, ele se instalou no centro da cidade, mas meu pai, não sei porquê, foi estudar no Agostiniano. Agostiniano, que o Washington Olivetti estudou no Agostiniano. Não tem nada a ver com a minha história, nem com a minha decisão, mas tem Uma essa... coincidência. Esse ponto, Uma baita essa escola. coincidência. Uma baita escola. E a minha mãe estudava lá, e eles se conheceram lá, muito jovens. A minha mãe teve a minha irmã com 21 anos de idade. Minha irmã é 5 anos mais velha que eu. Então, eles casaram muito cedo. Ela casou com 20 anos e ele 24, né? E aí, ali construíram... Minha mãe era professora primária, trabalhou 27 anos no Lourenço Castanho, onde eu estudei, porque ela era professora dessa escola, e meu pai trabalhava em banco, ele era bancário, gerente de banco, e durante quase toda a vida ele foi empreender, mais velho, com farmácias e uma empresa que vendia material cirúrgico e hospitalar. Era fio para você operar e outros fio cirúrgico, né, que chama. E aí depois ele se aposentou e minha mãe também, sabe? Os dois se aposentaram, separaram. Com 27 anos de casado, eles se separaram. Aí já estava, essa altura já estava na Lulara. Eu não sei por que ali eu decidi a propaganda. Eu lembro que eu decidi a propaganda numa orientação vocacional. Eu tinha dúvidas do que eu queria fazer. Eu tinha certeza que era humanas, eu tinha certeza que tinha alguma coisa ligada à comunicação. Tanto que eu prestei jornalismo e prestei a SPM e não prestei USP. Na verdade, meu pai me obrigou a prestar USP, mas eu não passei na primeira fase de propósito, que eu queria fazer a SPM. E eu entrei na SPM e lá fiquei, me formei. Eu já sabia que eu queria essa queria profissão. pensar um pouquinho antes desse seu período de faculdade. Como que era o Márcio menino? Márcio jovenzinho, criança e tal? Cara, eu tava... Você Eu era o cara do esporte, da música? muito do quê? esporte, muito Era a do turma do esporte. fundão? Era a Turma do fundão. Era desesperador para as professoras, assim. Realmente bagunçava, mas ia bem. Eu ia muito bem e amava. A minha vida era jogar futebol até um determinado momento, assim, até o final do colegial, ainda era colegial naquela época, era futebol a minha grande paixão. Começou a mudar para corrida, que é o que eu mais faço hoje, corrida, bicicleta. O Tentei futebol era uma fazer paixão recíproca ou só você gostava e você não... O futebol não gostava muito de mim. Eu amava o futebol, mas eu não jogava tão bem assim. E sempre gostei do Corinthians, sempre assisti.
E, aliás, essa é uma curiosidade, meu avô era São Paulino, fundador do clube, assim. Ele, Que triste. ele tinha... Onde tinha, perderam esse menino? Desandou o Márcio, hein? que ele desandou. tinha cativo, tinha coisa assim, ele era apaixonado por futebol de botão. Eu também. Nossa, eu jogava muito botando. Joguei muito. E o São Paulo, eram duas paixões da vida dele. Tem uma vez, uma história curiosa, tinha morrido um tio meu. Tio, ele não era irmão, era primo da minha avó, uma coisa assim, não era tão perto, né? E a gente estava no campeonato de botão dentro da casa do meu avô. E tava aquela comoção para ir pro velório. E aí a gente jogando e fazendo barulho. E aí a minha avó entrou na coisa e deu uma bronca na gente. Entrou na sala onde a gente estava jogando e falou, pessoal, você não consegue ter respeito? Aí ela saiu, quando ela saiu, meu avô falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 1 minuto de silêncio e vamos continuar a jogar. Então tinha esse espírito do futebol acima de tudo. Então meu avô era São Paulino roxo, meu pai era um pelezista e, portanto, ele cometeu um grande erro na história de quem segue o time da família, né? Ele mudou de time, ele virou casaca ali, que era o termo que a gente usava, e virou santista. Só que ele quis desvirar depois e não podia, né? Então, eu cansei de assistir jogo do São Paulo e Santos, e a bola saía pro São Paulo bater o lateral e ele falava, é nossa. Porque ele queria torcer pro São Paulo. Mas como ele permitiu isso, ele permitiu que eu fosse corintiano. E foi num jogo de São Paulo e Corinthians. A gente foi no Morumbi e a gente ficou de frente para Gaviões. E eu falava pro meu pai, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. E aí o meu tio, que é corintiano, falou, deixa comigo que semana que vem você vai lá. E na outra semana eu fiquei dentro da Gaviões. Aí nunca mais. Já era, entrou na veia. Então eu amava futebol. Esporte sempre foi. Música também foi uma coisa que a vida inteira toco bateria. Aí sim, hein? Faço. Sou Tive banda. Sou batera também. A minha banda ela fez 12 shows, porque eu sou de uma turma, igual o Lara, uma turma que eu conheci no Gracinha, que era a escola onde eu fiz colegial. E essa turma, aliás, dessa turma se formaram 9 advogados na PUC e eu fui em banda com eles. E aí tiveram 12 casamentos e foram os únicos lugares que a banda se apresentou, porque ela não tinha gabarito. Banda dos doutores. Já né? tem uma história, pô. Já tem uma Ela não tinha gabarito já pra tem tocar em história. bar, assim. E aí, na pandemia, eu comecei a estudar piano. E aí, desde então, só estudo piano. Adoro música. É uma coisa da família também. Muito mais da minha mãe ali que tem um pouco dessa história, porque é uma professora primária que educava as Então, crianças. é isso que eu ia lhe perguntar. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era bancário. Bancário. Sua mãe Depois professora. E aí, enfim, a história de professora eu carrego muito, assim, né? E eu estudei no colégio que ela dava aula, então a gente tinha esse negócio da Dona Ivete, né? A gente tem o poder estatístico aqui. Quando a gente recebe profissionais de destaque da comunicação, chegamos a uma conclusão aqui, hein? A profissão mais predominante entre as mães de publicitários é a educação. Não é incrível? Ou família comerciante. E família de comerciantes também. Comerciantes e educadores. E tem tudo a ver com o nosso negócio. Sim. Eu me lembro de um vídeo que nós estávamos no Banco Real, né, Márcio? Foi. Porque ali o Lara, o Márcio entrou como supervisor de atendimento e ali o Lara conquistou a conta do Banco Real em 99 e o Márcio entrou para cuidar desse cliente, cresceu, virou diretor de atendimento da conta, virou responsável pela conta, depois virou vice-presidente de atendimento, aí se tornou presidente da agência, mas o Banco Real era, na época, um dos principais clientes, e nós tivemos o privilégio de atender o Fernando Egídio Martins e o Fábio Barbosa, de quem somos muito amigos até hoje, e teve um vídeo do Banco Real, né, Márcio, em que a gente falou da interdependência e daquilo que você tem o poder de transformar a vida do outro, porque o Banco Real era o banco da sua vida, em que apareceu a mãe do Márcio, a Dona Ivete, que ensinava as crianças a ler. E ela contava do milagre que é você conseguir fazer uma criança a ler, um analfabeto aprender a ler. E o vídeo era emocionante. Maravilhoso, né? Era emocionante. Maravilhoso. E o Márcio, assim como eu, tem uma influência profunda da mãe dele. Profunda da mãe dele. É amigo do pai, como eu era amigo do meu pai, porque o pai dele está vivo, graças a Deus.
Mas a Dona Ivete influenciou muito ele, como a minha mãe me influenciou muito. E essa coisa de professora, olha, eu tinha sempre ouvido o Washington Oliveto falar, meu pai era um grande vendedor. E o seu Wilson, pai do Washington, foi muito importante na vida dele. Mas é uma estatística, né? Filho de professor, professora e vendedores. Educadores e professores. E muito sobre aprender Educadores a ler, e né? vendedores. Outro dia eu vi uma frase que eu falei assim, cara, isso é poderoso demais, né? A frase dizia o seguinte, falei assim, ó, o mais importante é aprender a ler, o resto tá escrito. Porra! Essa frase é maravilhosa. Maravilhosa, né? Assim, de fato, né? Aprendeu a ler, pegou o gosto por isso. A gente vinha falando, né? No nosso papo anterior aqui, o Lara falou, puxa, vi ali que tava com uma questão ali de trânsito e tal, essa meia horinha, já me interei de notícias, de conversão aqui a respeito das notícias do dia, porque a leitura, qualquer momento que você tem, você mergulha, né? É aquela frase, né? Que eu acho que foi o Nizam que criou, antes você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia todo. Exatamente. E o Alex falava, eu não ouço música no carro, porque na época ele só ouvia rádio, não tinha Spotify, né? Porque quando eu chego na reunião na Volkswagen, na Danone, nos grandes clientes da UMAP, na Pepsi, ninguém me pergunta a música que eu estava ouvindo. Todo mundo quer saber a notícia e quer estar conectado. Então, eu acho que a leitura, para mim, é o meu hobby. Eu adoro música. Minha mãe era uma grande cantora, gravava CDs, tocava violão, e eu aprendi a tocar violão. Mas eu tenho tanta vontade de ler, Marquinho e Luciano, e o Mar sabe que o tempo que eu tenho livre, eu estou devorando um livro, um jornal. Eu ainda leio 4 jornais por dia, gosto de ler o Brasil Journal, e devoro os WhatsApp. Eu não gosto de interferir muito, porque no mundo polarizado eu estou fora de moda, eu sou conciliador. E todo mundo tem que lacrar o dia todo. Eu não gosto de lacrar. Mas eu leio tudo. Eu leio todos os grupos de WhatsApp, eu gosto de ler, de saber. Porque eu acho que para você falar com o eu coletivo, se conectar com as pessoas, você tem que entender a zeitgeist do seu tempo, o que as pessoas falam, o que as pessoas percebem, como é que as pessoas reagem. Né? Então eu fico muito ligado nisso. Né? O mundo, eu sempre comentei isso com o Márcio, do berço ao túmulo, você não pediu para sair da barriga da sua mãe, você busca acolhimento quando você sai da barriga da sua mãe, no leitinho dela, no peito dela, depois reconhece teu pai, quer ser amigo dos seus irmãos, amigo dos garotos da rua, da escola, você busca acolhimento. Uma certa hora não basta, você quer também pertencer a alguns grupos, como o Márcio tem códigos de pertencimento a esse grupo de amigos do Gracinha, que só ele sabe, e os amigos sabem, só eles entendem. Se eu for jantar junto com eles, eu vou boiar, porque eles têm brincadeiras que só eles sabem. E tem uma hora que você quer o reconhecimento também. Você quer ser reconhecido como um profissional bacana, uma pessoa legal. Então, acolhimento, pertencimento e reconhecimento é o ciclo da vida, do berço ao túmulo. Mas os grupos das redes sociais, ou antissociais, como está na moda falar, às vezes se fecham muito em si próprios, e, em vez de compartilhar conhecimento, compartilham preconceito, né? E criam muros. E aí eu fico assustado, porque eu gosto do debate, do diálogo, da discussão, eu gosto da conversa, eu gosto de gente. Uma das razões pelas quais eu amo a propaganda e não consigo deixar de ir, não na operação do dia a dia, mas ver a Liu Lara, ver a ID, ver a Márcia Esteves comandando a Liu Lara, a Camila comandando a ID, ou gosto de visitar uma RGE, é que eu gosto de ver gente. Eu gosto de ver gente. Eu acho que o poder transformador que a comunicação tem na vida das pessoas é muito grande. Isso exige uma responsabilidade ética muito grande no conteúdo, né? Tem o CONAR aí que cuida disso. Tenho sempre que eu estou me dedicando pro bono para harmonizar as relações comerciais e respeitar os talentos de agências, anunciantes, veículos e elos digitais, mas gente é o maior patrimônio. Sim, claro que a certeza. tecnologia... Com quem você aprende toda hora. Toda hora. Se você Capital parar, humano você está faz, prestando atenção, você vai aprender a cada minuto. Aqui, já aprendi umas 5 coisas, 10 coisas. Luiz, vamos aproveitar que você já tinha passado pela parte do estudo. Deixa eu te perguntar, quando você estava no Asterisco lá, e quando foi chamado para fazer os eventos, você já era remunerado nessa época? Já, porque o Raul Dória tinha uma empresa chamada ProService, ele era contratado pelo Armando e ele me dava uma parte do resultado, isso com 17 anos. E aí eu comecei a ganhar meu dinheirinho, comprei meu primeiro carro e comecei a gostar daquilo. E aí comecei a ganhar um dinheirinho. Eu também escrevia, como eu escrevia bem, gostava muito de estudar,
eu escrevi os top de marketings para alguns clientes da DVB. E eu era muito moleque, então a gente punha terno, porque na época eu usava terno. Eu punha um óculos para parecer mais velho, porque quando eu ia Nas reuniões com os clientes... Não, Você barba. você era grandão já? Sou um homem antigo, eu nunca as consegui fotos são deixar a ótimas, barba. Precisa ver as fotos dessa época. Eu era grande, eu tinha a mesma altura que eu tenho, mas eu realmente queria parecer mais velho. Isso era muito da minha geração e dos meus amigos. A gente queria parecer velho, né? E eu sempre fui amigo de pessoas mais velhas. Tirando essa turma ligada a mim, que tem a mesma idade, eu conheci sempre gente mais velha. Fiz a minha network com gente mais velha, o que me ajudou a ser empresário muito cedo, porque a minha primeira agência eu tive o privilégio de ter aos 25 anos de idade, porque o Zé Alcântara Machado e o Alex Pericinoto, que foram os criadores da UMAP, né, da Alcântara Machado, Pericinoto Comunicação, me deram uma participação em 1987, eu tinha 25 anos, na UMAP Promoções, que era a empresa de marketing promocional e marketing de experiência do Grupo Almap, que já era a segunda maior agência do Brasil. A primeira era a MPM, do Petrônio Corrêa. Era o tempo das 7 irmãs. Né? Os grandes líderes do mercado eram o Petrônio Corrêa, o Alex Pericinoto, o Zé Alcântara Machado, o Mauro Salles, o Geraldo Alonso, o Júlio Ribeiro. E eu estou certamente DPZ. cometendo algum esquecimento. A DPZ era a 6ª ou 7ª do ranking, já pintava muito com uma linha gráfica do Zara e do Petit, e o do Alibi como um redator e um empreendedor brilhante. Mas o Washington veio entrar na DPZ em 78, 79. Aí, como ele fala, a DPZ pegou aquele boom da televisão, que está recentemente no livro do Boni, e estourou também na mídia eletrônica, né? Não se esqueça que em 1970 tinham 4 milhões de televisores no Brasil, né? Na Copa de 70 era só 4 milhões para uma população que assistia, que chegava o sinal para 35 milhões de pessoas, cantando 90 milhões em ação, mas quem via a TV eram 35 milhões de pessoas. Cara, e, Luiz, Então, uma coisa que a eu esqueci de explosão da perguntar- TV demorou para acontecer pelo número de televisores. 10 anos depois, no Brasil, de 4 milhões, já tinham 58 milhões de aparelhos. Porque veio o crédito e a explosão da Globo com o sinal nacional, mas não tinha rede nacional. Sim. A Record, a Tupi, a Band não eram redes nacionais. Quem criou a rede nacional, com o sinal recém-implantado pela Embratel, foi o Jornal Nacional em 69, que chama isso porque o Banco Nacional patrocinava. Então, o fenômeno televisão na propaganda, que fez a propaganda brasileira ganhar asas e voar na criatividade, foi um fenômeno da década de 70 que permitiu, em 80, essa geração de criativos excepcional, do Washington Oliveto, e aí veio Nissan Guanais, Marcelo Serpa, Alexandre Gama, e Neil Ferreira, e aí toma... Fabinho Fernandes, e aí toma esquecimento, me perdoem por não citar os muitos talentos, Jacques Leukovics. A gente viu a propaganda brasileira ganhar asas e ser uma das mais premiadas do mundo em Cannes. Mas o primeiro leão, acho que o Washington ganhou. Felizmente ele não está mais aqui para me corrigir, mas foi em 69 ou 70 com aquele comercial do Pingo Padeca, que ganhou o primeiro leão de bronze do Brasil. Né? Depois o Homem de 40 anos foi em 73. Aí o Neil Ferreira criou o orelhão da Telesp para não destruir o orelhão. O orelhão que chorava e morria. Quer dizer, então eu estou falando de uma época memorável e épica da propaganda brasileira. Nós não podemos olhar para trás, mas temos que ver as referências criativas que nos trouxeram até aqui. E eu tive o privilégio de, mesmo muito moleque, ver essas pessoas em ação. Porque eu era muito cara de pau, eu era uma pessoa tímida socialmente, mas muito cara de pau para falar com quem eu precisava. Né? O estágio que eu consegui na UMAP foi porque o Alex Pericinoto foi fazer uma palestra na GV e ele entrou no carro, no Santana, na frente, junto com o motorista dele, e eu entrei atrás. E ele falou, mas você quem é? Eu falei, eu sou o teu estagiário, eu vim carregar a tua pasta. E aí ele me levou, eu fui até a casa dele, na Rua Holanda, e ele falou, tá bom, amanhã vai lá na UMAP e você começa. Você tá brincando? Olha Você entrou no fiz carro? isso, eu fiz Não, isso. os carros não. Santana. Santana. Vai Volkswagen. lembrar Quando- a marca do negócio. Campanha maravilhosa, lançada pelo Vinícius Mainardi, que cantava Fascinação na garagem do prédio da UMAP. O carro rodava, era uma campanha excepcional.
Então, eu tive o privilégio, eu sabia quem era o Jacques Leucovix, muito antes dele saber quem era. Eu acompanhava a propaganda e acompanhava as pessoas que faziam a propaganda. Aí li o Meio Mensagem do meu querido amigo Salles Neto, li o Propaganda e Marketing, que ainda era Asteriscos do Armando Ferrentini, ia em todas as palestras, me apresentava. E o Alex e o Zé, voltando, para não fazer uma longa história tão longa, me deram a oportunidade de ter 3% da Almap Promoções e fazer o torneio Que Bom de natação, fazer a Copa da NAP, fazer Nossa, promoções a Copa para da NAP. Pepsi. A Copa da NAP surgiu na UMAP Promoções? Exatamente. Com o Vanderlei Nogueira da Jovem Pan. A ideia do Vanderlei Nogueira. E aí nós conseguimos realizar todas essas ações. O Norberto Fati era o diretor superintendente da Danone, que ainda era do Roberto, o dono, não tinha vendido para as francesas ainda. E eu tive o privilégio de atender esses clientes. Danone, Pepsi, Volkswagen, nós fizemos uma promoção, o seu Fusca Vale Ouro. Depois fizemos a promoção que o Elcio Emerick, que trabalhava na UMAP, falou, vamos criar um novo conceito, nós fizemos um concurso e surgiu... Foi meu chefe. Você conhece, você confia. E aí, em 89, a UMAP, 88, 89, a UMAP vende para a BBDO. O Zé Alcântara Machado e o Alex Perecinoto. E o Almap Promoções não entra no negócio. Aí, eles tinham que conver com os gringos. E eu falei para o Alex, você não vai dar atenção para nós. E o negócio da promoção é pequeno, mas para mim é minha vida. Então, deixa a gente comprar de você esse negócio, só que nós não temos dinheiro para pagar. Então, a gente faz serviço promocional para você de graça, para os seus clientes, é uma maneira de pagamento. O Alex tinha tanta coisa para fazer, como endereçar o processo de renovação da UMAP, cuidar da continuidade da UMAP, tudo hoje que eu vejo, o quanto é difícil fazer. E ele falou, tá bom. Toca isso. E ele foi um magnânimo comigo, ele, o Nelson Ortega, o Zé Alcântara Machado, devo tudo a ele, sou eternamente grato. E nós continuamos com a Almap Promoções, e foi aí que a Almap Promoções se tornou, o João Dória deixou a Embratur, a presidente da Embratur. Eu tinha trabalhado com ele como diretor de marketing, falou, eu quero voltar para a propaganda. E aí surgiu a Dória Lara Stalimir, uma agência de propaganda criada em 89, com o Stalimir Vieira, brilhante redator gaúcho, com o João Dória, como presidente da agência, que já era muito jovem, ainda era muito jovem, mas era uma personalidade que tinha presidido a Paulistur e a Embratur, e eu como atendimento e planejamento. E aí o João logo saiu, porque queria montar o lead. Ele era esse infangatei, unindo... Desde menino, né? Desde menino. Fazia as conexões Já na Embratur. Isso. Né? E ele era um craque, um articulador dessa união do público e do privado. Criou o lead, então ele saiu. O Stalimir ficou comigo, Lara Stalimir. O Stalimir é um redator gaúcho brilhante. E em 92... o Stalimir e eu nunca brigamos, nunca nos entendemos, mas o Stalimir queria manter uma boutique criativa e eu queria crescer e ter uma das maiores agências do Brasil. Uma pura pretensão, porque eu não sabia como. E aí eu procurei o Madia. E o Madia, devido à indicação de uma amiga comum, a Estela Rubio, mulher do James, meu grande amigo, falou, eu tenho um sócio para você. Fala com o Madia, Jacques Leucovix, ele não está feliz. O Lio estava na SLBB, como eu brinco, era um kibutz, onde ele era sócio do André Brecht, do Samuel Schwartz e do Benjamin Steinbrück. Tinha a conta da Vicunha, porque o Benjamin Steinbrück era o associado da Vicunha, sócio da Vicunha, da Vila Romana, porque o André Brecht inovou e reinventou a moda masculina. Foi ali que nasceu o Peronomútil. Exatamente, que ele criou o Peronomútil e criou aquela campanha vitoriosa em Cannes da Calvin Klein, da Armani. Giorgio Armani. E o Samuel Schwartz era ex-diretor de marketing da Estrela, um grande profissional de atendimento e planejamento, mas o Jacques não estava feliz lá. Tinha saído da vice-presidente de criação da OVE para ir para a SLBB, nós conversamos e daí surgiu a Lara. Inicialmente com o investimento do Rodrigo Sá Menezes, associada à Propeg, que tinha que atender a conta do Banco Econômico em São Paulo. Depois, quando o Banco Econômico foi vendido em 1995 para o BBVA e depois para o Bradesco, não tinha mais sentido a gente ser sócio da Propeg. Então a gente desfez a sociedade com a Propeg, continuou Lara.
A Alio-Lara começou a crescer, conquistou as contas do grupo Skin Carioca, a gente criou... Que ano que a Alio-Lara surgiu? Setembro de 1992. 92. E já tem 32 anos. E aí, em 94, nós conquistamos a conta da Skin, né, que nós convencemos o seu Nelson Skin Cariol de Skin Cariol mudar para Skin. Conquistamos a conta da Nokia e começamos a crescer. Aí, na sequência, nós conquistamos a conta do Banco Real. E em 98, o Jacques e eu tínhamos passado por um momento muito difícil para começar uma agência do zero, com 30 pessoas, com a conta do Aruba Tourism Authority, com a campanha Aruba do Caribe. Aruba do Caribe. Com a conta da Essa Lovable. Aruba do Caribe é sensacional. Um dos melhores de todos os tempos. O Stalimir criou e depois o Marco Versolato fez campanhas lindas de direção de arte já na Alio-Lara. A conta da Lovable, que era uma conta de lingerie que o Jacques inovou muito, e a conta da Embratur, que eu tinha conquistado em 91. Então, a Alio-Lara começou só com 3 clientes e o Jacques trouxe logo a Vicky Bold, que ele criou um bordão Vicky maravilhoso. Pão, 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 pão. Então, o que a gente começou a crescer com a Nokia, com a Skin, mas a gente não ganhava dinheiro. E o Jacques era 18 anos mais velho que eu. E eu estava começando a vida, dava para esperar. Não tinha filhos ainda e tudo. O Jacques já tinha 2 filhos grandes, já tinha 50. Eu tinha 29, ele tinha 48. Então ele falou, Luiz, eu preciso de um fôlego. E aí então nós vendemos 40% para a Prax, para o Washington Oliveto, para o Javier Lussá e para o Gabriel Zellmeister, porque nós tínhamos conversado com algumas multinacionais, mas percebemos que se a gente vendesse para uma multinacional, a Alio-Lara ia acabar. Com todo o respeito, Eles podia engolir. Léo Burnet ou Young Rubicon, iam engolir. E a gente queria preservar a identidade, que a gente estava indo bem, a gente só precisava de um fôlego. Na empresa e na pessoa física. E isso o Javier, o Washington e o Gabriel nos deram e compraram minoria para preservar a independência e a identidade. E aí a Alio-Lara, o Márcio já juntou a nós, com a conquista do Banco Real em 99, depois veio a TIM, depois veio Pernambucanas, depois veio Natura. Logo começou a crescer e se tornou a segunda maior agência do Brasil. E em 2002 a gente virou a segunda maior agência e começamos a ser muitos assediados de novo para vender. Mas nós não queríamos perder a identidade. Namoramos várias multinacionais, mas a TBWA, graças ao Jean-Marie Dru, que até hoje é o Chairman Inspiration, o Chairman Global do grupo, procurou muito a gente. E ficou 5 anos martelando. E finalmente, em 2007, o Márcio acompanhou tudo, nós nos associamos à TBWA. Em 2002 quase, né? Em 2002 quase chegamos a apertar a mão, bateu na trave, mas a gente não estava preparado. Não era a hora. E aí, em 2007, a gente via a necessidade até de abrir caminho para Márcio, para Dedé, para Versolato, para Ricardo Almacu, para o Augusto Cruz, para o Igor Pulga, para o Domênico Massareto, verdadeiros talentos que nós tínhamos ali para eles crescerem. Tanto que nós tínhamos montado a ID em 2007, como uma incubadora digital, quando estava começando o início. Eu lembro dessa movimentação da ID. Da disrupção digital. Nasceu como um departamento. Eu lembro muito dessa. E aí, em 2007, nós encontramos o sócio certo, porque eles tinham a filosofia do disruption. Eles respeitavam a nossa identidade, o grupo TBWA, o grupo Omnicom, com todo o respeito às demais holdings. É um grupo que valoriza a criatividade. Eu conversei muito na época com o Marcelo Serpa pela BBDO Almap, ele falou, são sócios bons, respeito a minha liberdade e a do Madeira. Idem Nizam Guanais e Márcio Santoro e Gordilho, que estavam na BBDO. Então, falei, é com esse que nós vamos, né, Jacques? Vamos. E tínhamos até propostas melhores, mas optamos pela TBWA e foi um casamento muito feliz. Com a TBWA, que trouxe clientes relevantes, como a Nissan, como a Pedigree, como a Apple, como Nivea. E a agência... Visa, a gente atendeu a Visa. Visa, a agência foi crescendo. Em 2000 e... Quando, Márcio, que você assumiu o cargo de CEO? 2012? Final de 2012. 2012 o Márcio assume o cargo de sócio e CEO. Tinha contas públicas também, não tinha? E eu virei chairman. Nós atendemos... Banco do Brasil e Sebrae. Eu lembro bastante. Nós atendemos desde 2011, 2012 o Banco do Brasil.
e fazemos um trabalho campeão que já atravessou várias gestões aí, porque a equipe do Banco do Brasil de marketing é eminentemente técnica como nós. Então, a partir daí, veio ali o Lara TBWA crescendo. O Jax se desligou da agência em 2015, e aí foi ser estagiário do Google, porque ele é realmente sensacional. Sensacional. Essa história é ótima. Eu não me conformo ainda dele ter partido tão recentemente, com 80 anos de idade. É uma pessoa única e foi um equilíbrio perfeito, porque eu ansioso, angustiado, acelerando, atropelando, e workaholic, não me orgulho disso, mas sou workaholic, ou fui, hoje em dia não sou mais, e o Jax sempre equilibrando, pensando com muita sabedoria, É o equilíbrio, descobrindo né? talentos, É equilíbrio. revelou talentos, descobria os talentos, cuidava do trabalho criativo. Aí eu prefiro até que o Márcio fale, porque a gente falar na primeira pessoa... A gente vai trazer agora o Marcel, e o Marcel 18 anos de história juntos. Não, mas eu queria até buscar aquele link, né, Márcio, do Márcio corintiano ali e tal, né? De repente, Márcio, alguém chega pra você e fala assim, cara, tem que trabalhar, meu. E aí? Não, desde cedo eu já sabia que as coisas não iam ser fáceis, então eu tinha que trabalhar. E aí, ali no colegial, eu realmente estava em dúvida e eu achei que a orientação vocacional pudesse ajudar. E ali, logo na entrada, eu já peguei e falei, eu já sei o que eu quero. É isso aqui, é propaganda e acabou. Tinha alguém que você olhava assim e falava assim, cara, essas figuras... Era o Washington. Era o Washington. Eu entrei na SPM querendo ser o Washington. E a SPM ela tinha uma vantagem dessa abrangência de matérias, né? E eu comecei a perceber que eu não ia ser o Washington, eu não queria ser redator ou designer, eu não era um perfil para ser criativo, eu queria falar de negócio. E eu sabia, até por precisar trabalhar, que eu falei assim, eu não vou esperar para ter estágio, eu vou querer estágio logo na entrada, né? E aí eu fiz estágio na Sony. Não, primeiro na Microsoft, eu fiquei pouquíssimo tempo. Que ano mais ou menos isso? Foi em 95. Não, 95. 94. Tá. 94. Eu entrei em 92. 94 eu tive o primeiro estágio. Foi no final do segundo ano. Ninguém faz estágio no segundo ano. Terceiro ano eu mudei para a Sony. E aí, na Sony, era o departamento de marketing. E eu via os caras da agência chegar e apresentar a campanha. Eu falava, pô, eu quero ser esse cara aí, eu não quero ser eu não quero ficar aqui. E aí eu fui atrás. E apareceu uma chance na UMAP. Na UMAP, na conta de Volkswagen. E eu não tinha ideia ainda do que era a UMAP, o que foi. E eu fui atrás. E aí eu fui ler o livro do Alex Pericinoto. Toda a história, como ele formou as duplas, né? Ele que trouxe o conceito de dupla para o Brasil e, de novo, a história da professora, né? Fui entender o que era, onde eu estava me metendo. Era o Elcio Emerick, que era o vice-presidente da conta Volkswagen. Ele não era vice-presidente de atendimento ou de planejamento, ele era o vice-presidente da conta. Ele mandava na conta, ele que conversava com o Rainer Wolf, com o Baroni da Volkswagen. E aí eu consegui um estágio com o Salgueiro, que veio aqui, junto com o Felipe Bartolomeu. E aí, a gente imagina, a gente lançou a Paraty 4 portas. Nossa! Com os 4 Fantásticos. Campeão de vendas, hein? Campeão de vendas. E aí, ali aquela criação era um negócio assustador. Era o Marcelo comandando, mas ele comandava Luiz Sanches, Chester, Lolo e Robertinho, Dedé Laurentino e Sofia. Seleção. Valdir Bianchi, Thales Baú, Cássio Zanata. Era um negócio, era assustador. Júlio Anderi. Né? Então, você dava medo de entrar na criação ali. O que era uma prova, né? Porque se você fosse pegar aquilo ali, você fosse aprovar e você voltava com a campanha reprovada, você tinha que se justificar para
E aí eu passei a cuidar do primeiro de lançamentos institucionais e depois varejo. Eu cheguei, o Ale tinha saído da UMAP. E ele apareceu uns 6 meses depois na Young. E aí começou a levar algumas pessoas. Levou o Átila Francucci. Depois ele levou o Ricardo Sodré, que era atendimento, que era meu chefe. E aí passou, eu fiquei 3 anos lá, passou um tempo e eu fui chamado pelo Jô Cortez, que atendia picapes na Young, picapes Ford, atendia a conta da Ford, na parte de picapes, para uma entrevista. Eu fui. Só que me chamaram na Young para atender Danone, que era uma mentira. Era só para eu fazer Sei lá, no indireto. só para não pegar o concorrente direto. Eu aceitei, já era uma evolução para supervisor de conta, peguei uma agência super legal, era o Ale Gama, era o Renato Lois, o Átila na criação, um bom momento da Young, muitas campanhas memoráveis de Gradiente, né? Que foi o cliente fundador da Nel Gama ali, eu estava lá quando o Ale saiu, e aí ali eu comecei, já me mudaram para a conta da Ford, fizemos o lançamento de picape e o Ale anuncia que vai sair da agência. E aparece depois com a Nel Gama e a Gradiente. Toda, né? A fachada da Nel Gama foi uma das primeiras fachadas do que me marcou. do escritório né? em aquário, né? Não, ele tinha umas caixas de som, né? Umas óperas assim. Exatamente, ali aquela agência era um negócio absurdo. Só inundava, né, a rua ali. Os executivos que não Nossa, podiam tem dia gente de bem chuva. Só ia de manhã. Eu também. Aí Mas era maravilhosa. a gente tava todo mundo meio pé atrás, né? Assim, o Ale saiu, o que vai acontecer? E eu recebi uma ligação do Júlio Vieira, que era o mídia da Young Rúbrica, que tinha ido para a Liu Lara. Até então ele cuidava da mídia, incluindo o Ford na Young, e foi esse mídia da Liu Lara. Quando a Liu Lara estava nessa ascensão com o Nokia, ganhando o banco e tudo mais, ele e o João Fernando Vassão me chamaram para um almoço no Rubaiá. Eu nunca tinha comido. Sabia que era aquela delícia. É um encantamento. Pô, cheguei lá, assim, na primeira carne, eu falei, eu quero ir pra onde esses caras vão. Lógico. Só esse almoço. Vocês almoçam aqui, só É um para dar muito encantamento. bom. Aí a gente foi, eles me ofereceram... Não, foi uma entrevista, depois eles me ofereceram o cargo de supervisor de conta para uma conta que tinha acabado de chegar, que era o Banco Real, que tinha sido comprado pelo ABN, e a gente ia cuidar dessa fusão, da comunicação dessa fusão e da conta a partir daí com Fernando Baiton e Gídio Martins, Fábio Barbosa era o presidente e uma turma maravilhosa, Fernando Etel, Paula Nader, era Fábio Pando, era uma Isso coisa... que já era que ano? Isso era 99. 99 já. 1 de junho de 99 eu entrei na Liu Lara, eu era o 46º funcionário da empresa. E tá vendo que eu também consigo lembrar algumas bom, coisas. Você vê? Valor, né? Orgulho agora. Aprendeu com o professor, né? Aí tinha o predinho, né? E aí, naquele momento, por pura competência, né, do trabalho que o Lara e o Jacques vinham fazendo, tinham 2 coisas que eu acho que são maravilhosas ali, né? Assim, o reinvestimento em talento. Então, entrava dinheiro, os clientes começaram a crescer. É natural que você vai querer mudar o seu padrão de vida, mas foi usado isso para trazer o Ricardo Freire com o Marco Versolato. E aí isso bota a criação num outro nível. O Jacques sempre botou gente que ele falava que era melhor que ele. Não, o corpo, é onde que ganha o corpo, né? E era uma sabedoria falar que era melhor, porque ele era imbatível e colocava. Então, o Lara formando talento, né? Sempre pegando e formando talento. Então, foi uma agência que sempre se reinvestiu nela mesma para poder se impulsionar. E ali teve um momento que culminou, os astros se alinharam e a Nokia passou a Motorola ao lançar o digital. Né? Um celular que a gente pagava R$1.000, um tijolão, um tijolão desse tamanho. A Skin Cariol passou a ser mais agressiva no mercado quando para bom bebedor, meia palavra basta, peça skin.
foi quando mudou para Skin, era o sobrenome do Nelson, Skin Cariol, era difícil convencer. E o banco chegou. E aí essas 3 empresas compraram 3 cotas da Fórmula 1 na Globo, no mesmo ano. E aí a agência conseguiu se impulsionar e dali ela começou a ganhar outras contas, como o Lara já citou aqui, Pernambucanas, Natura, a TIM, abriu a Lara Brasília. Então, Albany Minuano. Albany Minuano, o grupo a gente- JBS. fez o muita- grupo JBS. Não, Albany fez muita. Como é que chama aquele formato que antecipa a novela? Foi um formato criado pelo Jacques, inovador em mídia, Nossa, porque eu lembro até era só hoje o da top- locução falando oferecimento Albany. Top era um 5. top de 20 segundos e o Jacques propôs e a Globo topou. Isso era muito inovador na época. 4 entradas de 5 segundos. Isso. E o Jacques, junto com o cliente, criou isso. E aí virou cada break um top de 5 segundos. Não, Por isso que maravilhoso. ficou na memória afetiva. Maravilhoso. Para Albany, que era o sabonete para homem e para mulher, e Minuano, a linha de limpeza, e depois o Márcio juntos fizemos um case lindo com o Tony Ramos para Friboi, Não criando existia, cara. marca de carne numa categoria que não tinha marca. Era exatamente o que eu ia falar agora. Assim, cara, criou, cara, um dos produtos mais consumidos do Brasil, que o Brasil produz para o mundo inteiro, né? E que não existia uma referência de marca. Carne de Não, confiança tem nome, Tem Friboi. e isso é uma outra característica importante da história da Lara, de formação de cliente, assim, né? Assim, porque você pode ganhar conta em concorrências, né? Muito se fala de concorrência. Mas quando você forma um cliente para o mercado, é muito mais legal. Sim. É muito mais legal. E a gente tem inúmeros cases ali de marcas que foram formadas dentro de casa a partir de um trabalho muito forte de planejamento, de ajudar o business mesmo. Porque esse era um business que você tinha uma escala gigantesca e se você botasse valor através da propaganda, você podia aumentar o preço em quase centavos, que isso lá na frente refletia um baita de um lucro. Então, assim, era um business que estava pronto para acontecer. E precisava, Aí você imagina, ter uma agência aí para fazer coloca o isso. cliente para falar com o Lara sobre agronegócio. Porra, A base veio forte, né? a base vem Eu forte. adoro. Sabia tudo. Sabia tudo. Não, mas o cliente tem um mérito extraordinário. A visão empreendedora dos acionistas do grupo JBS, a equipe de marketing que eles tinham e têm, porque a Lara, a TBWA, hoje já com o comando da Márcia, atende Friboi e Swift. Eles foram muito ousados, foram muito crentes de que eles podiam construir uma casa de marcas, inclusive com marcas que nós nunca cuidamos, como o Seara. Fizeram um case com o Seara, com a W Macan, primeiro com o Washington, agora com o Hugo, com a Renata Boca. Ou seja, eles sabem acreditar em comunicação e construir marca. Então é importante. Como nós tivemos o privilégio, né, mas de atender os 3 fundadores da Natura, ainda na ativa, Sim. é Luiz Seabra, Pedro Passo e Guilherme Leal. Era uma aula. Era uma aula. Cada reunião ali era imagino. assustador. Ao lado de executivos brilhantes e que tinham participação como Marcelo Araújo, Alessandro Carlucci, quer dizer, Mônica, pessoas que Mônica Gregory, quer dizer, o Rodolfo, Gutila. Então, era um privilégio, como foi trabalhar com o Fernando Egídio Martins, com o Fábio Barbosa, com o Fábio Pando, com a Fernando Etel, com a Paula Nader, com o Félix Cardamone, com o José Berenguer. Então, a gente tinha senioridade. Era muita aula todo dia, assim. E senioridade, Cara, assim. a gente fala com empreendedores que Mário Cohen, que era destaques consultor no da- Brasil, eles destaques no mundo, cara. Mário Cohen, que era consultor da TIM, e fazia um trabalho brilhante. O Marcelo Silva e Dilson Santos, na Pernambucanas. A gente tem que citar, porque... E os parceiros de mídia, né? O Marcelo Assunção da Vili, Globo, né? o Vili Haas, o Otávio Floresbal, os nossos amigos do SBT, da Band, da Record. O próprio Zagari que veio aqui. O Zagari, as emissoras de rádio, os parceiros Jovem Pan, CBN, Band, os jornais, Estado, Folha, a mídia out of home, que estava se reinventando e hoje é totalmente reinventada com o digital, né? Então, e o começo do mundo digital, que o Márcio já estudava e já se aprofundava muito, e que a gente teve o privilégio de ter um Igor Puga e um Domênico Massareto trazendo essa cultura para dentro
de casa, né? Então, E a gente viveu muita coisa vanguarda, assim. O banco, ele fez... o Fábio Barbosa, puxando isso com o Fernando, a primeira campanha falando de sustentabilidade em 2003. Sim. Mas ninguém falava, ninguém imaginava. Primeiro a falar sustentabilidade, que esse conceito- primeiro a falar sobre a conta universitária também. exato. Não, eu lembro muito. É. O Banco Real, a gente tinha um apego à marca. Até que quando mudou, pela mudança do conceito, todo mundo sentia uma dor de falar assim, Meu cara, primeiro duro. carnê. cadê o Banco Real, Foi pelo dolorido. amor de Deus, cara? Foi meu primeiro carnê verdinho, comprei meu primeiro carro pela ABN Anro. E ali, assim, imagina hoje, né? Mas assim, 21 anos depois, a gente vê o que está acontecendo. Né? E era um negócio que não era não era fake, não era Sim, uma sim, coisa sim. de Era você natural, Dá pra né? ver, né? Não, querer trazer um valor só de imagem. Era uma coisa que tinha o fundo ético. Então, era assim, criou um produto com base num conceito maior, de um propósito de verdade. A gente viveu isso, assim. Tinha um lado de sorte também, porque essas pessoas estavam ali pra gente. Então, era muito... Mas é uma troca, né? Uma via de duas mãos. Ô, Marcelo, e você ficou total 18 anos com 18 o anos. Lara? 18 anos. Até que ano? Esse começo, ele foi até 2001, 2002, quando a gente mudou para o Galpão. Em 2000... Foi nessa época que eu passei a acumular outras contas. Até então eu era dedicado ao Banco Real, depois eu passei a cuidar de Nokia, Natura, outras contas. Eu dividia o atendimento com o Flávio Nara. Depois o Flávio saiu, assumi o atendimento inteiro. Com o Lara a gente sempre teve um combinado muito... Era um contrato que a gente refazia esse contrato toda hora. Então, assim, tinha um momento que da porta para fora, ainda mas era imbatível. Então, assim, para que eu ia me meter no mercado da porta para fora se eu podia arrumar uma agência em crescimento e um crescimento exponencial que precisava de estruturação, precisava trazer gente, precisava formar departamento, precisava fazer a operação acontecer, e isso dava um trabalho absurdo. Por que eu ia querer estar na linha de frente de prospect, de cliente? Então, nesse primeiro momento, esse era o acordo e a gente sempre combinou. Aí passa um tempo, tá na hora, você tá mais na frente do cliente, você bota alguém para cuidar da operação. Então, a gente foi refazendo, né, os acordos. Foi ajustando. Ajustando como a gente se complementaria trabalhando, sempre com a sabedoria do Jacques. Isso que ele contou é perfeito, né? Você tinha um lado nervoso, agitado, ansioso pro sentido bom da palavra do Lara, de fazer acontecer, de dar senso de urgência e tal. E um lado do Jacques de dar autonomia total, proteger a criação, para o produto criativo não perder no meio do caminho das indas e vindas dos clientes, das campanhas, né, que é natural. E esse equilíbrio, eu brincava que eu era vírgula, porque eu estava sempre no meio, né, do lido lá. Eu estava ali tentando equilibrar e fazer a agência operar. E aí, o caminho natural, o Lara me promoveu a diretor-geral de atendimento, depois vice-presidente de operações, quando vendeu. Aí, em 2007, a gente precisou fazer uma reforma. Nasceu uma nova agência porque a gente tinha contas conflitantes que precisaram sair para entrar as contas da TBWA. Entrou todo um modus operandi de multinacional, né? Os quarters, relatório, outras culturas, Pianel, vem tudo, sim, você sim. tem que se adaptar. E dali precisava refazer, mas o principal era a essência, que era uma essência muito parecida, né? Era questão de... O jeito que a gente operava era muito igual ao Disruption, que era como a TBWA opera. O que a gente precisava era acertar esse depara, né? E tinha um respeito absoluto sobre a autonomia que o Lara e o Jacques impunham na agência. Então tinha um lado que era muito bom para a gente também ter tranquilidade para trabalhar. Ali eu fiquei como vice-presidente geral, vice-presidente de operações, vice-presidente geral. Em 2012, o Lara e o Jacques chamaram a gente para eu, Manir e a Sheila para a gente se tornar sócio. E a partir daí o Lara já estava com o ID
ganhando um corpo importante, com a Mood do Augusto ganhando um corpo importante, então já tinha um grupo formado, o que possibilitava ele olhar para o grupo, olhar para a expansão desse grupo, a complementaridade das coisas, e a gente poder crescer também na nossa carreira ali. Então, me tornei sócio, ao lado do Manir e da Sheila, junto com o Jacques e Laura. Logo depois o Jacques saiu e foi ser estagiário do Google. E a gente foi tocando o barco. E aí, em 2017, eu saí. Foi quando eu saí, acho que final de 2017. E como é sair depois de 18 anos? Como é que você liga pro Luiz e fala assim, Lara, precisamos o gato subiu no telhado. Não, ele foi muito honesto e avisou antes e tudo, e ele tinha uma proposta maravilhosa. O problema é que vazou antes e eu fiquei puto. Aí eu, como um capricorniano conciliador, eu fiquei puto da vida. Falei, mas como é que vaza isso e tal? Ele falou, mas não foi por mim. Eu falei, mas não interessa. Então você não pode ir para um lugar que vaza as coisas. Isso é confusão. Eu não gosto de confusão. Fiquei puto da vida. Foi um... Nunca é fácil, né? Você, uma relação de 18 anos, você vai... Mas assim, óbvio que no meio dessa relação tem ambições diferentes, tem momento de vida. E a gente vinha sempre discutindo abertamente isso. E foi uma coisa aberta. O que não estava previsto no cronograma da vida é esse vazamento aí que foi, com toda a razão, ele ficou puto, porque a pior coisa que pode acontecer é clientes, as pessoas saberem pela imprensa, né? Não saber por você, pela uma coisa planejada e bem contada, mas logo depois, com alguns pedidos de desculpa... Ele não tem culpa nenhuma. A gente voltou a se falar. E daí você foi pra onde? Eu fui pra DM9. Eu fui pra DM9, fiquei um ano na DM9, mas assim, na Liulara, e o Lara vai lembrar bem disso, quando a gente estava cuidando da conta da Nissan, ainda hoje conta lá, né? Mas quando estava cuidando da conta da Nissan, a gente começou a criar alguns produtos digitais ali. Tinha um produto, que eu lembro até hoje, chama Pulse, que ele hoje você consegue facilmente, naquela época você já conseguia também, você consegue ser uma agência 100% proativa se você tiver o volume de informação que você precisa e você consegue ter. Então, se a Nissan passasse para a gente o estoque dela, as vendas por modelo, por região, por concessionário, e se ela passasse para a gente os leads, eu tenho o plano de mídia, eu tenho tudo que está sendo falado da marca nas redes sociais e eu tenho o histórico de venda e pesquisa. Sim. Então, quem é o público, o que ele quer, como ele age. Então, se eu sei essa outra parte, eu sei que tá sobrando centro em Pernambuco, no concessionário tal. A gente vê, senta, atua e fala, tá faltando aqui, essa é a campanha que vai para lá. O cliente só fala, ok. Sim, mas vamos lá. Com tudo isso, eu preciso fazer a pergunta, né? Como que é o contexto que nasce a icônica campanha dos pôneis malditos? Tem um... Então, pôneis malditos é sensacional. O Márcio vai contar, mas tem que mandar um abraço para o Manir Fadel. Manir Fadel. Que é um gênio. E Carlos Murilo Moreno também, que era o cliente. Cliente maravilhoso, que é Carlos Murilo Moreno. Leiam o Murilo no LinkedIn, ele escreve coisas brilhantes. E o Manir voltou para o Brasil, para a sorte do mercado brasileiro, brilha na Grey. Ao lado do André Gola e do Ulisses, do Uli e de uma par de gente boa. A gente... Então, esse era o contexto da conta e a gente queria usar essa conta como uma frente de inovação da Liulara para atrair mais clientes inovadores como a Nissan estava querendo ser. O Murilo é contratado pelo Christian Menier, que era um canadense maluco, e ele já impõe um ritmo de, assim, a gente vai inovar aqui de vez. A ideia era atacar o mercado. E muitas vezes a gente passou do ponto. Até chegar nos pôneis malditos, a gente fez inúmeras campanhas. Assim. Campanhas do tipo, tinha o Livina, que era o carro da Nissan, e tinha o Ideia da Fiat.
E a Motorsport, ou a Quatro Rodas, alguém fez o comparativo e deu um empate. Só que o Livina custava R$5.000 a menos. Aí a gente foi pro viaduto já e jogou R$5.000 na coisa e falou: é isso que acontece quando você compra uma ideia, você não compra um Livina. Então você tinha esse tipo de campanha acontecendo, e aí, brilhantemente, o Luiz Riton, que era o mídia. Brilhante. Brilhante Luiz Riton. Riton, Não, aliás, Riton Riton precisa vir também aqui, aqui. né, cara? Luiz Riton. Cara, o nome... Aí o Riton, junto com a equipe maravilhosa, tinha uma equipe muito boa, que com certeza a gente vai esquecer nome aqui, eles criaram um negócio que chamava O Grito. E junto com a estratégia da Redávila, com o Rafa Carminetti, eles criaram o Grito, que o Grito era o seguinte: você entrava com muita frequência e força, cobertura e frequência muito alta na sexta-feira à noite e saía a segunda. Com essas campanhas meio proibidonas, assim, né? Então, quando o Conar ia chamar a atenção da gente, a gente já tinha saído do ar e tinha passado o fim de semana inteiro causando, né? De novo, a gente perdeu a mão algumas vezes. E é bom, reconhecer isso, mas isso também fez muita gente famosa ali, né? Sim. Max Geraldo, o Tony e o Léo, que hoje estão na Monkeyland do lado do meu amigo Ricardo Ford. Brilhantes. Então, pessoas que brilharam Ford, com essas campanhas. Também. E aí veio esse momento, então sempre tinha assim, você tinha que brigar por uma coisa que era o diferencial. Então o diferencial do Livina era diferença de preço. O diferencial, e no caso dos pôneis malditos, era a picape que mais tinha horsepower do mercado. Então se ela era a que mais tinha cavalos, o resto era pônei. E a gente fez um negócio na internet, que era a musiquinha infernizada das pessoas, e você podia mandar ela pro Facebook. Então ela foi inovadora. Ela seria inovadora hoje. Ela seria inovadora hoje. E aí, de novo, a coragem do cliente de você aprovar, porque depois disso, muitas pessoas procuravam Lara falando: faz um pônei maldito pra mim, e eu cansei de ver o Lara responder assim: mas você vai aprovar também? Porque tem um cara que aprova. Teve uma arrojada lá do outro lado lá. Eu vou fazer, você vai botar no ar? Porque não é qualquer um. Sim, coloca, não teve pesquisa, não teve pesquisa, não teve nada. E assim, nós quase perdemos a conta. Quase perdemos a conta depois. Porque depois eles saíram da Nissan. E aí quem entrou falou que eu te processava lá na GM. Então tinha isso. Assim, a gente provocou muito um mercado que é desse tamanho. Né? Hoje está crescendo muito mais com a chegada dos chineses, mas assim, ele era um mercado muito pequeno, assim, né? Muito estreito. Todo mundo se conhecia. Então tem essa história dessa provocação, mas com muita criatividade. Assim, era um processo estressante, porque você levava e o Murilo falava assim: cara, tá muito bom, mas esse aí é o que o concorrente faz. Eu quero que só a gente faz. Então você tinha que voltar, tinha que criar um negócio mais picante ainda. Então... E aí, a partir daí, a gente conseguiu construir uma reputação que já era boa da agência, de construção de case, mas a gente conseguiu trazer o nome da agência num momento muito bom ali para a marca, enfim, essa é uma... De novo, os astros culminaram, porque tinha muita gente boa em todos os lados, assim, e foi muito divertido. Era uma época muito divertida, assim, era um negócio muito gostoso estar lá. Eu imagino ser divertido do lado de cá, imagina os caras fazendo isso. Imagina, cara, você veio rodar a campanha, você fala assim, cara, olha o que a gente fez. A gente olhava e falava assim: isso aqui não vai pro ar. Isso aqui não vai pro ar, não é possível. E ia pro ar. Aí quando você ia pro ar, você fala: não acredito o que a gente tá causando. E fazer a publicidade virar o assunto do cafezinho, o assunto, sabe, de todas as outras profissões. É divertidíssimo. Nosso negócio é sobre isso. E aí, Marcião, e depois? Aí de lá pra... então, essa história que eu tava contando do Pulse, ela já tinha um olhar pro digital. Eu achava que eu precisava me complementar com essa visão e a vivência mais digital. E aí, quando eu saí da DM9, eu falei: eu vou cruzar a ponte de vez, né?
E apareceu essa possibilidade na RGA. Com um cliente que eu tinha atendido... 2019. Tá. 2019, eu fui chamado pelo grupo IPG, que é dono da RGA, para cuidar, para liderar a concorrência da Johnson, que era um cliente meu na DM9. E eles iam abrir a concorrência e eles queriam que eu liderasse a concorrência. A RGA topou, a gente liderou e ganhou. E aí eu entrei com uma equipe maravilhosa, Fabiano Coura, que hoje está na Apple, trabalha cliente do Luiz Lara na Apple, em Miami, Saulo Rodrigues, que é maravilhoso, está no Google, arrebentando, diretor global de design no Google, assim, só gente de altíssimo nível ali, a Karina Corks, o Edson, que era maravilhoso, VP de Tech. Então, uma turma muito forte e muito digital. Mas um digital, assim, que é um outro bicho. Um outro bicho. Eu me encantei. Falei, aqui vai ser um MBA para mim, além de tudo, porque eu queria além complementar. do timaço e tal... E aí eu tive essa oportunidade de aprender muito com uma agência que até hoje a gente se reúne com o Bobby Greenberg, ele presente aos 80 anos nas reuniões semanalmente lá com a gente toda quinta-feira. Então foi um aprendizado que eu estou há 5 anos participando. Então é uma coisa que me complementou, né? Ter essa história dessa vivência que o Lara contou, da gente ver esses movimentos, né? Aquela criação que eu falei da UMAP, a criação que o Jax montou na Liulara, que era assustadora, as pessoas de planejamento que a gente conseguiu trabalhar junto, num momento que a gente começou a ver o despontar do Out of Home indo para o digital, se organizando primeiro, depois indo para o digital. As revistas sumindo, mas o conteúdo aparecendo, o marketing de influência e todas essas coisas. E aí, de repente, eu falei, pô, agora eu preciso me enfiar nessa história aqui de vez. E foi isso a decisão que eu tinha que tomar pessoalmente para que eu me sentisse de uma maneira mais completa, né? Um profissional mais completo com a experiência que eu tinha vivido, né? Poxa, que história maravilhosa, cara. Cada papo de amigo aqui eu fico deslumbrado, não tem outra palavra. Gente, cara. Vocês imaginam que do lado de cá tem um camarada que tá, enfim, hoje faz 20 anos, esse ano faz 20 anos que eu me formo. Ou seja, enfim, eu tava aqui no meu período de formação entre 2000 e 2004. Quando eu tô na faculdade entre 2000 e 2004, eu olho pra janela, o que eu vejo? Né? O que eu vejo? Eu falei assim, cara, os meus ídolos dessa época, a gente tá conseguindo receber aqui. Não, isso é... Cara, não, e a gente brinca muito, a gente fala assim, cara, a gente olha as pessoas que a gente tem hoje, a possibilidade de conversar da história, tal. Antigamente a gente ouvia falar, falava assim, nossa, olha a campanha, olha quem assinou, olha quem fez, tal. Cara, pra gente eu tinha na revista pra ver quem que é, cara, Lara, enfim. não sei o que lá. E jogou com quem? Jogou com cara, quem? Simplesmente com todas as seleções. Não, começa lá, né? Históricas. Luiz novinho, cara, já tendo contato com o Ferrentini, né? E de lá pra cá, cara, dos gigantes da propaganda, que vocês fazem parte deles, inclusive, né? Mas também estiveram ao lado de todos, cara. Essa galerinha, cara, essa galera, todos estiveram perto de vocês. Marcão, vamos respeitar o período que o nosso Lara tem um compromisso já. Lara, para finalizar... Eu ficaria até amanhã. A gente falou de passado, falamos do presente e agora a gente termina sempre falando do seu olhar para o futuro, tanto pessoal como profissional. Olha, para mim, o negócio da comunicação, mais do que nunca, é fascinante. Nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Da pandemia para cá, a gente viu uma mudança de hábito brutal na jornada do consumidor. Viu uma explosão do e-commerce. Estamos vendo a influência da inteligência artificial. E esse negócio, efetivamente, é um negócio de criatividade, tecnologia e dados. Mas use o algoritmo para trazer insights poderosos para a estratégia criativa. Não se deixe engolir pelos dados. Os dados é uma maneira atualizada, como o Márcio idealizou o Pulse lá atrás, para poder ser o cliente dentro da agência e
como eu sempre brinquei com o Márcio, ele me ouviu falar muitas coisas, exercer as 3 coisas que fazem um publicitário ser brilhante. Primeiro, ser curioso. Procure saber mais que o cliente sobre o negócio dele e medir o pulso do consumidor. Segundo, ter a barriga no balcão, ter a visão de dono. E hoje os algoritmos trazem essa visão de dono. A dor do dono. E terceiro, lembre-se que ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Nós estamos na economia da atenção. Então você precisa... Hoje é muito mais difícil ser relevante. Não tem mais pedra no lago que provoca ondas. As ondas são formadas em diferentes lugares. A mídia é fragmentada. A jornada do consumidor é fragmentada. Então, para ser relevante é muito mais difícil. Sim. Motivo pelo qual é muito mais desafiador ter ideias brilhantes e ter união de criatividade e mídia, atendimento, planejamento, criação e mídia trabalhando juntos. Eu acredito e defendo o modelo brasileiro de agência de publicidade, porque, como ele disse, o Riton foi fundamental para fazer o grito, para o Manir, para o Márcio poderem criar a estratégia. Eu sempre vejo a interdependência. Então, eu acredito que com criatividade, tecnologia e dados, a conversa começa com a campanha publicitária. E aí você compra a base de clientes, que hoje a tecnologia te permite. E a conversa continua. Continua nas redes, que as pessoas recebem e produzem conteúdo. Voltando para trás, eu ia nas páginas amarelas para descobrir o telefone da Casa Geraldo Bretas para conversar com ele. Hoje você tem os influenciadores, os creators, como parte integrante de todas as campanhas e fazem toda a diferença na plataforma da marca. Então, eu acho fascinante o que nós estamos vivendo e a minha missão, aos 62 anos de idade, é, como presidente pro bono do Conselho do SEMP, do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, como chairman do Grupo TBWA, com total independência da Liulara, com o comando da Márcia e da ID, com o comando da Camila, é criar legado para essas pessoas e para os jovens que vêm por aí, assim como os que me antecederam abriram isso para mim. Faço isso porque tudo que eu tenho para poder ter educado 4 filhos, eu devo a propaganda. Sim. Então, eu acredito muito no que vem pela frente e acho que vai ser diferente, mas vai ser fascinante. E não tenham medo. Não tenham medo, porque nós vamos ser engolidos pela inteligência artificial. Não vamos. O ser humano já teve desafios incríveis ao longo da sua trajetória. O carro foi a grande invenção do século passado. O celular é a grande invenção desse século, porque é uma telinha de TV, assim como a mídia outdoor virou uma telinha de TV, uma TV aberta, a céu aberto, nos relógios, nos pontos de rua, e ninguém prescinde da comunicação, ainda mais num país como o Brasil, onde o brasileiro adora se comunicar. É craque, a propaganda entra na cultura popular e a gente tem que se basear nas campanhas maravilhosas que o Jacques Leucovix criou, que o Washington Oliveto criou, que o Nizango Arnaz criou, que o Marcelo Serpa criou, que o Fabinho Fernandes criou, que o Alexandre Gama criou, para que tenhamos novos criativos. Vai ser muito mais difícil ter o one-man show. Está muito mais fragmentado, muito mais trabalho em equipe. Sim. Mas veja o que o Márcio falou do Fabiano Couro. Está brilhando na Apple, Fabiano Coura. Veja o que ele falou do Saulo Rodrigues, é o cara de design do Google. Onde há comunicação, há talento brasileiro brilhando. Nós somos bons nisso. Temos uma economia ainda em desenvolvimento, somos 9ª ou 10ª economia do mundo, somos 3º na indústria da comunicação. E o Brasil vai crescer, o Brasil vai precisar do tom de voz, inclusive porque a propaganda ensinou donas de casa a usar detergente Omo, sabão em pó, ensinou mãe a usar fralda descartável, ensinou mulher a usar absorvente feminino, e a propaganda vai ensinar a descarbonizar a economia e fazer a economia verde. A propaganda vai ensinar a lidar com a inteligência artificial. E nós não podemos proibir o desejo. Todo mundo acorda, não para ver propaganda, mas desejando alguma coisa. Alguma coisa. Com certeza. E mesmo nas economias chamadas autoritárias, o mercado chinês está aí para provar que o consumo é global. O mercado indiano está aí para provar. A África, quando melhorar o poder aquisitivo, vem uma explosão de consumo. O Brasil é um país que gosta de comunicação, tem empreendedores, já tem vários unicórnios, e mesmo com o déficit educacional e com a desigualdade, que é algo que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade, a comunicação vai cumprir um papel
para gerar riqueza, empregos, impostos, para fazer a roda da economia girar e para, inclusive, ajudar na inclusão da sociedade, porque o país incluiu pelo consumo. No gap educacional, a propaganda cumpriu um papel. Então, a propaganda não obriga ninguém a comprar, a propaganda acirra a competitividade em benefício do consumidor. O consumidor é soberano. Então, eu tenho muito orgulho de ser publicitário e quero devolver tudo que essa profissão me deu. É o que eu quero fazer nos próximos anos. Até abrir uma consultoria, deixa eu fazer o meu merchan, que é a Tube Good, para trabalhar em comunicação e advocacy na causa das marcas, que é algo que me fascina e que eu aprendi muito trabalhando para pessoas como Fábio Barbosa, Fernando Martins, Luiz Seabra, Guilherme Leal, Pedro Passos, Mário Cohen e muitos outros. E acompanhar a publicidade. Já o meu querido amigo Márcio Oliveira tem pelo menos mais 10 anos liderando esse mercado publicitário e reinventando essa profissão. Poxa, Luiz, que vai ser totalmente diferente. que mensagem maravilhosa, cara, que mensagem. Marcião. Eu vou voltar aqui para a história da Donivete, né? Eu comecei através da curiosidade, que o Lara chama atenção, e do aprendizado. E eu sigo aprendendo. Se eu aprendia com a Donivete e com o Dr. Arnaldo, hoje eu aprendo com a Isabela e com a Maria Luísa e com a Renata, né? A Malu e a Bela são minhas filhas e a Rê é minha esposa. E Conheceu na Liulara, namorou na Liulara e isso, casou na Liulara. História. tem isso. Fez A Liulara é a agência mais casamenteira do mercado. Oh, Deixar claro isso. E aí lá... Tô com medo de tomar um processo trabalhista. Que eles vão dizer que trabalhavam 20 horas e que não tinha como namorar em outro lugar. Isso vai virar um processo trabalhista, isso vai virar prova. Isso vai virar A prova. cabeça do cara de Faz São Francisco, sentido, da São Francisco. Isso vai virar prova. Faz sentido. Isso vai virar prova. Então, e aí, hoje, a Rê é uma historiadora da arte, com quem eu aprendo muito, e é bom, né, você não ficar muito preso ao mundo da comunicação e da propaganda, se retroalimentando disso, né? A inspiração está nas outras coisas, né? O Jacques e o Washington sempre falaram que a gente bebe da arte, da economia, para usar na propaganda, ela não pode se alimentar dela mesma, senão você não cria nada novo. E a Bela e a Malu tem 17 anos, são gêmeas de 17 anos, elas são um laboratório, no bom sentido, maravilhoso para mim. Eu vejo, por exemplo, elas domarem, e elas usam esse termo, eu domo algoritmo. Por quê? Porque a gente acha que é uma invasão, elas acham que é o máximo. Sim. E elas começam a domesticar o algoritmo para entregar para elas o que Entende elas que ela tá querem. no controle. É o facilitador, né? Então, se eu entro, né, no perfil delas do Netflix, elas quebram o pau comigo. Porque elas falam assim, você não Sujando meu vai... algoritmo. Você não vai sujar meu algoritmo. Se eu entro no YouTube delas, elas brigam comigo. Elas colocam produtos nos carrinhos dos e-commerces e deixam lá para poder ficar recebendo oferta de produto semelhante ou complementar. Porque elas sabem que colocando lá, elas vão ser bombardeadas disso. Então, tem 17 anos. É instintivo isso já na vida delas. Então, olha o aprendizado que isso dá para mim na hora de fazer meu trabalho. Então, meu desejo de futuro é ter esse tipo de vivência o tempo todo para poder levar essa coisa nova para as provocações que eu levo para os clientes e dali sair coisas, campanhas, sair comunicação, sair estratégia que seja vencedora em algum momento dentro da vida das marcas que a gente cuida. Então essa é o meu desejo, assim, é o aprendizado que gera fruto na frente. Nossa senhora. Marcão, o que você achou, hein, cara? Muito bom, gente. Cara, é um baita de um presente, né? Poder ter essa conversa com vocês, conhecer a trajetória, ver tanta gente, né, que esteve junto com vocês e tantas realizações. No final das contas, né, Lara, eu lembro muito bem de você falando do poder da multiplicação da riqueza que a nossa indústria tem. Né, para cada real investido na propaganda, o quanto que ele é capaz de multiplicar e criar novos, né, e transformar o tamanho das empresas. O estudo da Deloitte mostrou cada R$1, R$8,50 na economia.
né? E a gente poder ter o privilégio de conversar com os maiores craques desse negócio. Se a gente estivesse falando de futebol, a gente falaria, passou por aqui os bolas de ouro todas. Não, mas ó, vamos falar do Edu Simão, do Márcio Santoro, do Sérgio Gordilho, do Musa, do Hugo Rodrigues, Não, tem muita do gente. Felipe Bartolomeu. Tem muita gente. Tem muita boa. gente. E olha, Tem desculpe muita os gente. que eu não citei. Esse mercado só tem talento. Não, e os sucessores também estão fazendo bonito. então, né? exatamente. É o que a gente Tanto fala, é, dar uma continuidade na história da comunicação de uma forma majestosa. Né? Do PH, do Fábio Menegatti. Tem muita gente boa Muita brilhando gente. aí. Muito. Bom, Gente, muito bom. Pra Então, ó, finalizar o só pra famoso finalizar, brinde. Opa, saúde e sucesso a todos muito sempre. bom, hein? Ó, Valeu. e você, meu amigo, que ficou aqui até agora, eu vou te falar o seguinte, ó, muito obrigado pela sua audiência, convido você a ver todos os nossos episódios, seguir o Amigos do Mercado em todas as redes sociais e fica aqui com o nosso beijo. Um beijo pra nossa câmera aqui e a gente vai nessa, hein? Valeu, Obrigado, gente. amigos. Até Valeu, mais. tchau, tchau. Tchau, É viva o isso São aí. Paulo!